Clique. Sempre tem um delayzinho no YouTube, né? Show de bola. Vamos ver. Na teoria estamos ao vivo. Alô, 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 alô. Estamos ao vivo? Alô, alô. Estamos ao vivo. Nuno Souza, boa Show. noite. Davi, boa noite. Pessoal, deem por favor um feedback aqui se está tudo ok com o som, com a imagem. Testando o som. Alô, alô, senhor Odemar. Boa noite. Odemar, Mutado. Odemar. Boa noite, Nuno. Boa noite, Davi. Aí sim. Ai, ai. Tudo certinho, galera? Guilherme também, boa noite. Guilherme. Vocês fizeram a divulgação? Olha. Manda um salve. Vai entrar a salve, família inteira. Guilherme. Vai entrar a família inteira. O Guilherme pediu um salve ali, ó. Eu prometi pra ele. Ele falou: você me manda um salve lá, hein? Eu falei: manda. Já Tem que mandou mandar logo um no oi pro início. Guilherme. E já vou mandar o convite de casamento pro Guilherme também aí, pra ele também não Opa. ficar. Magoado. Tá convidado, tá, Guilherme? Ai. Fazendo os últimos acertos aqui, centralizando agora vocês. Show. Aí. Está tudo certinho, né? Estamos bem. Boa Acho que estamos noite. Rutiscleia, é isso? Desculpa se eu errei. Essa é a primeira dama. Essa é a primeira dama. Ah, aí sim. Primeira dama do Odemar. Minha primeira dama não apareceu ainda. As esposas divulgaram, aí sim. Que legal, gente, que legal. Tem que ser as primeiras a apoiar, né? Eu falo, olha, se nada der certo, pelo menos o apoio delas Com certeza. tem que Aliás, estar em dia. pô, bom demais. Já estamos com 14 pessoas aqui online. Thiago Nascimento também. Boa noite, boa noite. Ah, o Thiaguete. Sejam bem-vindos. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho só o áudio de vocês. Pronto. Vamos ver se agora melhora. Acho que tá faltando um pouquinho. Perdemos o designer pro marketing? Esse É do o teu Thiago vídeo, fala, né? É do teu vídeo, né? Eu também gostei demais, cara. Toda vez que eu posto algum videozinho, ele fala, pronto, perdemos mais um. Aproveitar aqui enquanto o pessoal tá chegando pra dar o parabéns, porque eu também fiquei abismado com a qualidade do vídeo. Aliás, depois você vai me dar umas dicas de iluminação e câmera também, porque Fechou. eu tô com uma câmera, eu tenho uma Canon mais antiguinha aqui, mas eu não queria comprar outra câmera pra depois comprar outra lente, não sei o que. Talvez eu compre só uma lente. Eu tentei usar aqui, mas não tava rendendo muito bem, eu parei. Eu tô até com a webcam de novo aqui. Caroline, boa noite. Essa é a primeira dama, minha primeira A dama. sua primeira dama. Caramba, já estamos com 17 pessoas. Bom demais, bom demais. Bom demais. Pessoal, Sejam todos bem-vindos. A gente já vai começar dando só mais uns minutinhos só para o pessoal entrar. Aproveitem para deixar um like já, deixem perguntas também. A gente vai fazendo perguntas durante a live toda. Podem deixar, a gente vai encaixando no papo. E se quiserem doar dinheiro, fiquem à vontade também, tá bom? Isso aí. É o cafezinho, né? É o cafezinho. Tem Live Pix e agora tem também Superchat, que é novidade aí. Eu já recebi uma vez. Legal. O César também tá aí. Boa noite, César. O César tá enrolando para participar também. O Cezinha, vamos pegar ele na orelha. Nós vamos puxar ele pela orelha. É isso. Pode vir, Cezinho. O Paulo não morde, não. Depende, né? Depende. Depende. Me pegar num dia ruim, cara. Não, eu sou muito tranquilo, principalmente quando eu tô aqui. Nossa, pra mim isso aqui é um lazer. Não vejo isso como trabalho, eu vejo isso como lazer. Então eu realmente gosto muito. E pra mim é tudo tão natural, assim. Aconteceu de forma natural que eu fico tranquilo, sabe? Não tem muito estresse quando eu tô aqui. Ih, abri o roteiro errado, ó. Falando em roteiro, vamos deixar no jeito aqui, porque vai que. Só pra vocês saberem, eu sempre deixo umas perguntinhas, galera. Tudo papo é natural, mas eu tenho um guiazinho de perguntas aqui. 18 pessoas, acho que a gente já vai comentar. O Wellington, seja bem-vindo também, boa noite. Galerinha, deixem um like, hein, por favor. Por enquanto só apareceram 7 likes aqui, vocês já estão em quase 20. Dá o likezinho. Aí, subiu pra 12. Atualizei e subiu pra 12.
Você vê o poder de pedir, né? Às vezes é tão então, automático, às vezes a gente nem... E a gente nunca dá like também, né? Eu entendo a galera não dar like, não deixar like, mas é uma coisa que faz muita diferença pra quem tá aqui, né? Eu só descobri isso fazendo. Uhum, com certeza. Bom, eu vou dar início aqui, tá? Galera, vamos nessa. Quem chegar depois vai se antenando aí no papo. Pessoal, eu estou aqui com o Oldemar e o Igor, ambos fazem parte da iGold 3D. Eu fui gravar um vídeo e eu falei iGold 3D. Mas Estamos internacional também. Tá, vamos nessa, aliás. E, galera, para quem não conhece, eles são os fundadores da iGold 3D. Eles fazem muitos projetos de 3D. A gente vai bater um papo bem extenso aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo muito divertido, além de tudo. Né? O Oldemar começou na joalheria ainda na parte comercial. O Igor entrou sem querer e foi direto para essa parte de projeto 3D. Ambos com muita experiência de mercado. E a gente vai bater um papo justamente para trazer esses benefícios, né? Apresentar para vocês os benefícios da utilização da modelagem 3D durante o processo de design de novas peças, né? Então, pessoal, ambos sejam muito bem-vindos. Já agradeço antecipado por toda a disponibilidade de vocês. A gente já bateu um papo offline que foi incrível. Hoje vai ser ainda mais legal. E, galera, eu tenho certeza de uma coisa. Vocês vão se divertir muito e vocês vão ter muita interação aí no chat. Então, participem, perguntem. Ambos sejam muito bem-vindos. Eu queria muito ouvir de vocês um pouquinho da história de cada um e de como essa empresa surgiu. Show. Obrigado, Paulo, pelo espaço. Agradeço o Oldemar aí pela presença de estar comigo nessa noite também. O chat, todo mundo que... Amigos de profissão, esposas, parceiros, clientes, futuros sócios, e todo mundo aí que veio tirar um tempinho para poder ouvir um pouquinho nós hoje aqui, né? Então, começando o bate-papo, Paulo. Vamos nessa. E você até introduziu dizendo que eu caí meio de paraquedas e foi exatamente isso. A minha história, ela começa mais ou menos quando eu estava ali com os meus 17 anos, no terceiro colegial, e eu me vendo o que eu ia fazer da minha vida. E aí nós tínhamos ali, eu sempre fui muito nerd, eu sempre gostei de tecnologia, videogame, então eu não via outra coisa a não ser algo relacionado com jogos. E aí eu lembro que a gente sentava tudo perto ali na classe, os meninos, nossos amigos, assim, e era o dia inteiro, assim, jogando videogame, falando sobre jogo. Você passou daquela fase, como que você... E a gente tinha um sonho de criar o jogo perfeito. Então, assim, nossa, nós vamos criar. E a gente fazia desenho, desenhava uma espada, uma armadura. Já nessa ideia de um dia iremos programar, iremos desenvolver esse jogo 3D e a gente vai ficar rico, porque o jogo vai ser muito bom. E isso com 17 anos, tudo no lápis e caneta, no lápis e papel. Do lápis e papel, há um bom tempinho atrás, só que assim, naquela época, isso tudo era muito novo, nem se imaginava. Hoje no Brasil, o cenário de desenvolvimento de jogos já é enxuto, mas imagina naquela época. Então, e aí eu tinha duas opções, ou era isso, e eu gostava muito de exército, essas coisas, então eu falei, cara, eu acho que eu quero tentar ser piloto da aeronáutica também, gostava Nada muito a ver, do exército, nada a ver. E aí, nessas loucuras da minha cabeça, assim, um belo dia eu tava conversando com meu pai, e o meu pai, ele era bacharel em Direito, e ele era concursado, então ele trabalhava no fórum, ele era escrivão, e ele me viu naquela frustração de não saber para onde eu ia, ele falou, ô filho, por que você não faz Direito? Porque assim, ó, o Direito, mesmo que você não for usar, mesmo que você não for exercer a profissão, você vai usar para tua vida, para tudo. Porque o direito é entender sociedade, é saber se relacionar com as pessoas, é saber os seus direitos, né? Então, por que você não faz? E, assim, o pai também logo vai se aposentar, e aí a gente abre o escritório junto e tudo mais. Então, eu tinha ali, ou ir para os meus amigos fazer um jogo, ou ir pro exército, ou, pô, Direito. meu pai já me oferecendo ali um cantinho para seguir, né? E foi o que eu achei, de repente, ali. E aí eu juntei os três e falei assim, ó, qual dos três não tem matemática? Porque é eu que eu vou escolher, porque eu odiava matemática. Não ia E aí, ser. spoiler, né?
me vejo no futuro com um monte de cálculo, um monte de medida, um monte de... E aí foi, eu optei por fazer direito, iniciei a faculdade lá em Araraquara, e fiz o primeiro ano, o segundo ano, e aí no meio da trajetória, assim, eu acabei perdendo meu pai. Eu tive uma fatalidade, assim, da vida mesmo, que eu falei eu te amo para ele à noite, no dia seguinte ele simplesmente partiu, teve ali ele teve um infarto fulminante, nem a doutora que fez os exames dele assim, há 4 meses atrás, soube dizer o que aconteceu. Falou, olha, infelizmente, uma fatalidade. E ali eu perdi o chão, assim, eu perdi meu pai, perdi o propósito do que eu estava vivendo, que era o direito. Eu já tinha começado a entrar na parte prática, então eu já estava trabalhando com juiz, com advogado, e aí eu via que Nossa. e a prática não era igual à teoria. A teoria é tão linda, tudo é justo, tudo é maravilhoso, e na prática você vê que não funciona bem. Então eu meio que dei uma desiludida forte ali. Mas saindo da faculdade, eu entrei naquele período de estudar para a OAB, ver o que eu ia ser dali para frente. E só que sabe quando parece que você perde um pouco do propósito? Então eu fiquei meio que perdido ali. E para poder preencher esse meio tempo, ganhar dinheiro, trabalhar, eu sempre fui muito fuçado com tecnologia. Eu acabei indo trabalhar na empresa de um amigo do meu pai, que ele tinha uma empresa de tecnologia na cidade. Assim, trabalhava com instalação de sistema, formatação de computador, era meio que aquelas empresas que trabalhavam com instalação de sistema, Sim, sim. enfim, tudo parte de informática. TI, né? Isso, TI, assim. E aí eu acabei entrando lá, ele falou, Igor, ó, vou te pôr num setor aqui então, que é o seguinte, eu tenho isso aqui de problema. Aí ele me deu uma pastinha com um monte de cliente, problema que tinha que resolver. Ele falou, olha, você fez direito, então eu acho que você sabe desenrolar bem, assim. Eu preciso que você resolva esses problemas para mim Burocracias. aí. Burocracias. Burocracias. Então tem que ir lá, tem que atender cliente, tem que ver o que tá faltando lá, instalar sistema. Então eu meio que entrei nessa, falei, tá bom, vamos lá. E aí eu comecei a fazer alguns atendimentos pontuais, assim, na cidade também. Eu ia para, às vezes, algum cliente dele e fazia uma instalação de um sistema de mercado, por exemplo. Aí ia num outro, fazia uma configuração de sistema de relógio ponto. E assim eu fui zerando aquela pastinha de problema e fui matando tudo. Num desses atendimentos, eu acabei atendendo o meu ex-chefe, o Flávio, que me viu, a gente atendeu, ele me atendeu assim, perdão, atendi ele, fiz a instalação do sistema, expliquei como que funcionava tudo, e aí ele veio, ele conversou comigo, ele falou assim, ô Empresa do Igor, quê? Empresa do quê? é uma empresa de semi-joias. Então assim, eu poderia ter ido para qualquer lado, porque eu atendia hospital, mercado, empresa de energia, tudo lá na cidade, Uhum. e um desses clientes era uma empresa de semi-joia. E aí ele conversou comigo, ele falou, olha, Igor, gostei muito de você, cara, eu vejo que você é um cara, assim, educado, sabe se comunicar. Aí eu vim assim, pô, olha lá, isso aqui é as skills do direito, né? Sabe se comunicar, sabe conversar, né? Educado e tal. E eu vejo que você tem desenvoltura com tecnologia e tal. Falou, ó, eu tenho uma proposta para você, se você quiser conversar depois do horário, dá uma passadinha, daqui a gente conversa. E beleza, ficou por isso mesmo. Voltei pro Renato, que era meu ex-chefe. E aí eu falei, ô Renato, ó, tô com uma proposta assim, tal, tal, tal. Ele falou, cara, proposta interessante, vai lá ver, tal. Você ainda. Aí ele olhou assim, ele falou, cara, você não completou nenhum mês ainda de serviço aqui comigo. Você tá ainda no período Experiência? de experiência. Vai lá, vai ver. Se for bom, mete o pau, né? E aí foi, acabei chegando lá, e aí o Flávio sentou comigo numa mesinha assim, ele falou, cara, é o seguinte, aqui a gente é uma empresa de semijoias, eu tô querendo expandir agora para um próximo momento, e hoje eu terceirizo boa parte dos desenhos, boa parte não, praticamente tudo, dos desenhos de prototipagem, eu, um pessoal lá de São Paulo desenha para mim, aí eles imprimem e me mandam. E aí é complicado, porque chega aqui, ó, não cabe a pedrinha, tá vendo? Ó, quebrou aqui, tal, tal. Eu queria agora uma pessoa que ficasse aqui dentro fazendo isso.
fazendo o 3D. Aí ele me abre a gaveta e me tira, quase como que para nós modelistas, uma bíblia, né? Chamada Modelando Joias com Rinoceros, da Eliana Rossetti. Sei, lembro bem. Quase que uma bíblia, assim, icônico, né? E aí ele me mostrou aquele livro, ele falou, olha, eu tenho um curso aqui, eu até comecei a fazer e tal, mas eu não tenho tempo. E queria uma pessoa, assim, para aprender. E aí a proposta era a seguinte, ó, se você topar, você começa já segunda-feira e eu vou te pagando X. Passou 6 meses, você não conseguiu ainda desenhar, eu vou subir teu salário. E aí nós vamos ficar aqui até você me entregar alguma coisa. A hora que você me entregar alguma coisa, a gente estipula o valor tal e dali em diante a gente cresce junto. Aí era uma oportunidade boa, assim. Ou seja, ele investiu em Ele você, investiu. né? Ele Ele acreditou falou, que você ia aprender. vou te pagar para estudar. E aí, e assim, cidade do interior, era um valor legal. Ah, outra coisa, você não falou de onde você é. Você não Eu sou de Monte Alto. Monte Eu sou do Alto. interior de São Paulo, Monte Uhum. Alto. Atualmente estou morando em Jaboticabal, que é uma cidade vizinha. Uhum. Mas eu nasci e vivi a vida inteira lá, praticamente 30 anos da minha vida em Monte Alto. Legal. E aí foi assim, ele acreditou em mim, investiu em mim, e eu me recordo que assim, em uma semana eu já estava desenhando. Aí o livro ele dá um bom norte, mas boa parte do que eu desenrolei foi o autodidata mesmo. Eu ia lá, falava, o que faz esse botão? E tal, e tal. E eu lembro que tinha vários tutoriais na internet na época. Existe até essa confusão até hoje, que o pessoal às vezes acha que Rhinogold é uma coisa, Rhinoceros é outra, e não, é um plugin, né? Tem toda essa história. Então, na época, assim, ó, tem gente que desenha... E uma coisa, Igor, nós estamos falando de que ano isso tudo? 2017, mais ou menos. 2016, 9 aninhos 2017. atrás. 10, quase 10. Então. Mais ou menos isso. Então E aí... você se deparou com 3D a primeira vez, para joalheria principalmente, né? Há menos de 10 anos, vai. Sim. E aí, e já tava... Porque eu me lembro, assim, ó, que tinha acabado de sair o Rhinoceros 5, na época. Tinha acabado de sair... Assim, Nossa, tinha acabado. Tô perdido. Acho que não, acho que é o 6 já. Não, então, mas de acesso, né? Tá, entendi. E aí, O Jack na Sparrow. época, o pessoal... Isso. O Rhinogold, era o Rhinogold 4.0, e aí, mas aí foi saindo. Já, eu mais ou menos nessa fase. E aí eu lembro, assim, que em uma semana eu já estava desenhando. E aí ele empolgou muito. Ele falou, nossa, vamos desenhar, vamos fazer isso aqui. E aí, boa parte da minha experiência foi... Executando. Errando. Foi executando, errando e testando, junto com ele. Então, a gente cresceu junto muito isso. Então, já logo depois das primeiras semanas, assim, eu aprendi a desenhar num notebookzinho, você vê que era um teste mesmo, que era um Core i3, era um notebookzinho que acho que a secretária lá da frente usava. Aí disso ele comprou um computador top, um da Dell com placa de vídeo. Ele falou, ó, Igão, é isso. Uma cadeira executiva de couro. Ele falou, ó, pode usar essa daí. Você é o novo diretor da empresa. Você agora que vai cuidar da parte de desenho. Aí ele conversou também com o Cícero, da BQZ, Sim. e eles trouxeram uma DWS. Tá. Aí o Gustavo veio instalar na empresa. O Gustavo, eu quero muito trazer eles. Espero que eles assistam esse podcast para que eles venham aqui também. Cara, eu lembro do Gustavo. O Gustavo é maravilhoso. Ele sentou lá comigo, ele é desenroladão. Ele falava assim, nossa. Divertido demais. E pra mim era um mundo novo. Ele falava assim, nossa, mas os meninos que desenham hoje em dia, cara, o cara começa desenhando num lugar e termina em outro. Ele começa no Rhinoceros, depois ele abre ZBrush, tá finalizando lá no Magix, ele tá desenrolando. E aí ele falou, ó, meu barco eu desenhei no Rhinoceros, aqui, ó, duvido que ele... Ele tem essa lenda, né? Ele tem essa lenda, desenhei meu barco no Rhinoceros, então... E aí ele levou, cara, levou uma DWS lá, não vou lembrar agora, acho que era 0009J, alguma coisa assim, mas ela tinha uma... Bandejinha pequena, né? Uma bandejinha desse tamanhozinho, eu lembro que eu imprimia, tipo, 2 pecinhas por impressão. Nossa, tão pequena assim? Eu não me lembro Era nenhuma DWS tão pequena assim. Nossa, era bem pequenininho. Era tipo um quadradinho assim, ó, mais ou menos. Era pequenininho. Cabia... Depois eu fui aprendendo a ajeitar ali e eu consegui imprimir mais.
E aí foi, cara. E aí eu e o Flávio, a gente foi se aventurando muito, assim, vamos imprimir isso, ó, não encaixou a pedra. Vamos puxar isso aqui um pouquinho mais pra cá. E vai, desenvolve. Ah, aí dava um tempo. Aí coleção, 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 coleção. Aí ele voltava e falava, ô, será que não dá pra ser mais fino essa garra? Vamos testar. E vai, pá, pá. Ficou mais fino. Coleção, coleção, coleção. Então eu lembro que, assim, ó, na época eu entrei, é, era eu e mais uns 10 funcionários. Assim, contando o vendedor, o E pessoal, as meninas que produção, tudo? cravava, isso. Uhum. E aí, 6 anos depois, quando o meu ciclo encerrou com o Flávio, eu saí de lá e ele já estava com mais ou menos, 150 funcionários. Então, e Nossa. hoje, assim, uma referência no mundo da semijoia. Então, eu sinto que eu fui realmente uma pecinha que faltou ali, que deu um boom para ele, sabe? E aí, como todo ciclo na vida, começa, se encerra, ali encerrou, eu recebi um acertinho, e aí eu me vi em casa de novo, eu falei, cara, e agora? Porque até então, enquanto eu trabalhava lá, eu achei que todo o mercado que eu poderia atuar, sendo um modelista de joias, era só dentro de empresas. Era dentro de alguma empresa já grande que desenrolava isso. E detalhe, foram 6 anos modelando semi-joia. Então, é, tem uma pegada diferente quando você vai para o mundo da joalheria mesmo. E aí eu me vi nesses dois caminhos. Falei, olha, de duas uma. Ou eu tento agora viver esse novo cenário e tento ver se eu me encaixo em algum lugar, Uhum. ou eu volto a estudar para tirar o AB e voltar a ser advogado. Eu falei, cara, nossa, mas Seis eu anos sei tanto depois, sobre. né? Falei, mas eu sei tanto sobre rinoceros, cara. Eu vou ter que voltar agora. 6 anos depois, agora será que. Quanto tempo demora o cara vai preso? Quanto que é as leis e tal? Eu falei, não, eu tô muito desatualizado. E aí, quando eu saí de lá, calhou de ter uma pessoa que é pai de um. É pai de um padrinho. Que eu sou padrinho de uma pessoa, né? Então, o pai dele que trabalhava com joias. Ele falou: Igor, vamos tentar desenhar umas coleçãozinhas, umas coisinhas. A gente vai conversando. E eu falo assim: o Júnior, ele Uhum. foi o cara que me testou. Eu fui. Eu fui assim, Ele foi seu primeiro cliente, né? ele foi meu primeiro cliente. E ele me testou por quê? Porque é o seguinte, lá onde eu trabalhava, 98% de toda a produção era brinco e pingente e colar. Ah, você comentou isso Não, comigo. Uhum. não tinha anel. Anel era uma coisa muito difícil de se fazer, então eu não tinha aptidão por modelagem de anéis. E aí, que aconteceu? Eu vim para esse mundo para cá e 90% do cenário é anel. Então, ele já me veio com aqueles anéis, e naquela época tava muito em alta aqueles filigramas, sabe aqueles anéis Sei, filigrama sei, sei, cheio sei. de. E Uhum. ele queria aquilo. Eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? E me dava um desespero, começou a me bater um desespero muito grande. Eu falei, cara, É ferrou, difícil de ferrou. modelar, difícil de produzir, difícil de tirar E eu borracha. não sabia nem por onde, medida. E assim, ali qualquer erro é muito caro. Eu não podia errar mais, Sim. como eu errava É, antes. na semijoia é diferente, né? O processo é muito Por- menos custoso, né? Porque ele ia fazer uma peça daquela, personalizada, com a pedra que veio lá não sei onde, de que país, com gia, e a responsabilidade era muito alta. Ele Sim, falou, sim. Igor, isso aí é papo de dois dígitos, cara. Você tem que. Vamos lá, vamos projetar. Então, assim, eu tive muita provação nesse sentido. E aí foi onde eu falei assim: eu preciso estudar. Se eu vou continuar onde eu tô, eu preciso estudar. Uhum. Então, o dinheirinho do acerto, eu já senti que meu computadorzinho que estava em casa já deu uma engasgada, eu comprei um computador novo. Uhum. Então, nesse momento, eu escolhi meu caminho. Falei, ó, eu vou tentar. E um dinheirinho que tinha sobrado, um belo dia, assim, pelo acaso da vida também, pum, me pula um anúncio do Jonas. E aí o Sim. Jonas falando, olha, você que quer modelar joias, você que quer modelar joias, não perca a minha live que vai acontecer no dia tal, do tal, do tal. Falei, vou assistir essa live aí. E assisti a live, uma live bem introdutória, bem legal. Falei, cara, tá aí de repente minha esperança para aprender a fazer o negócio acontecer. E aí eu me inscrevi no curso do Jonas, me matriculei, fiz o JDV 2.0. Sim. Uhum. Eu brinco, mostro para todo mundo, eu falo, ó, meu certificado aqui. E assim, para mim,
foi bom. Por quê? Porque ele meio que me tirou algumas amarras. Eu sou muito metódico e eu percebo que você também é. Você já comentou que você é. É sim. Não O sou. Davi, ele é eu assim, cuspido. A Eu gente sou. conversando, eu falo, meu A Deus, minha desliga esse cabeça, Grid Snap, a minha senão. cabeça é uma bagunça, rapaz. Eu mexo em 3, 4 projetos ao mesmo tempo. Eu Cara, eu levo. também, eu vou desenhando. Não, eu não Mas eu sou falo assim, sabe metódico, não. aquela. Não, mas sabe aquela exatidão de, pô, acabamentinho, aquela Ah, coisa não, assim, a garrinha eu tem que sou, estar eu aqui. sou caprichoso, eu sou perfeccionista, é um problema isso. É, Perfeccionista, é nossa, o tem toque perfeccionismo que mata. e É junta. O metódico. Igor é assim, 0,01. Não, mas calma aí. Eu falei, Igor, pelo amor de Deus, Eu- num pavê, sabe? 600 mil garras, ele vai lá e coloca a distância certinha para ficar igual. Eu falei, mano, você tá de brincadeira Mas, comigo. mas eu sou assim também. É que quando eu desenho na live, quem acompanha as lives sabe, eu faço muita gambiarra. Mas é porque eu entro meio no piloto automático. Eu não faço nenhum projeto muito complexo também. Então, umas Sim, gambiarras são aceitas. Agora, quando é para os meus clientes, eu tomo muito cuidado com isso. mas isso, por exemplo, é um trauma do passado, porque, por exemplo, quando você vai trabalhar com a semijoia, você não tem margem para erro. Porque É. a pecinha, a semijoia é quantidade, é lote. Então você Uhum. precisa, ela tem que sair prototipada para virar borracha e não ter erro. Não vai Sim. ter um ourives que vai sentar e vai fazer uma correção numa garra. É É. aquilo. Então eu já vi situações de peças que foram para coleção e a argolinha estava muito fina, estourou, arrebentava. Sim, claro. Então eu já vim com aquele trauma, né? E aí hoje eu falo, gente, é mais fácil você desenhar para joia do que para semi-joia. Porque a Acredito. joia você vai contar com o ajuste do Uma mão ourives. Porque o humana cara, ainda, né? isso, o cara vai pegar aquilo lá para fazer um trabalho no ouro mesmo, entendeu? Já na semi-joia não vai ter um acabamentinho ali, tudo é Pedra máquina, tudo é. colada, acabou, vai embora. Exato. E aí, o que aconteceu? Eu vim com esses traumas. Então, quando eu assisti as aulas do Jonas, que ele tem bastante foco em anéis, me ajudou bastante nessa estruturação de entender. E assim, ó, eu sou muito assim. Quanto que é aqui? Ah, é 0,2, é 0,1, é 0,4, é 0,5. E assistindo as aulas do Jonas, o Jonas fala assim: ah, mas quanto, Jonas? Ah, mais ou menos aqui. Então eu percebi que assim, as amarras, o perfeccionismo meu estava me impedindo de executar os projetos. Uhum. Então os projetos que eu tinha medo, então hoje eu tenho um método assim, primeiro eu tenho que fazer do modo Igor. Aí se não der certo, aí então vamos Vai tentar pro modo fazer Aldemar. acontecer. Vai pro modo Aldemar. E acontece, e funciona. E aí foi onde desenrolou. E aí foi num desses momentos assim da minha vida que eu me deparei com um projeto e o Jonas ele tem um grupinho no WhatsApp lá que ele faz com os alunos. E aí eu joguei lá, gente, alguém aí me ajuda a fazer isso aqui, ó. E joguei lá no grupo. E Aí aí, assim, lá e aí entra o Demar. E aí aí, entra. assim, Mas, ô Demar, antes de contar do grupo, cara, conta a tua tá, história primeiro. tá, vamos lá. A minha irmã e meu cunhado, eles têm uma fábrica de brinco de estamparia, que já deve estar com quase 50 anos no mercado, chama Tailã. Uhum. E eu era moleque, aí eu queria ter minha grana, sabe? Aí eu fiquei Natural. enchendo o saco deles que eu queria trabalhar. Com 12, 13 anos, no máximo, eu trabalhava meio período na fábrica. Aí eu era um menino do polimento, né? Tinha os dedinhos pequenos, ficava Sim, com a sim. cara preta, e comecei a trabalhar E não com joia. reclamava, né? E não reclamava. Não. E tinha meu dinheirinho para mexer na minha bicicleta, para comprar meu tênis. E aí, assim, eu sempre fui um rapaz, um menino muito curioso. Eu queria saber como as coisas funcionavam por dentro. Eu olhava uma televisão, não me contentava em saber que você aperta o botão do on e aparece a imagem. Não, eu queria saber o porquê que a imagem aparece. Uhum. Teve um curso, uma prova do Senai para eletrônica, e aí eu prestei e passei. Fui estudar. Eu fiquei dos meus 15 até os 22, 23, eletrônica, técnica eletrônica, faculdade de engenharia. E aí chegou um momento, eu estava trabalhando muito, já era gerente de departamento técnico na empresa, eu tinha muitas atribuições e dinheiro pouco. E minha irmã estava fazendo uma reestruturação, ela falou, eu vou precisar terceirizar a fabricação de tarraxa. Você não quer pegar? Vai dar para você ganhar uma grana legal, tal. Você já conhece, Uhum. você já sabe mexer, né? Porque às vezes eu estava de boa, eu ia lá para a fábrica dela, ajudar a fazer alguma coisa.
Ah, beleza. Aí comecei, montei a minha oficina e fui trabalhar. Meu pai já vendia há muito tempo, né, para minha irmã. Ele era o representante comercial dela, número 01, né? Ele começou há 50 anos atrás. Meu pai teve um problema de saúde. Nesse meio termo que eu estava com a oficina, meu pai teve um problema de saúde e ia ter que dar uma parada de viajar. E aí minha mãe, minha irmã pegou e falou, ó, é uma dó, né? Deixar a carteira dele antiga, tal. Se perder ou passar para outra pessoa, você é desenrolado, você fala bem, você não quer viajar? E aí eu comecei a viajar, né? E fiquei uns 20 anos, mais ou menos, né, fazendo comercial, fazia só da minha irmã no começo, e aí, por ser desenrolado, eu fui pegando outras fábricas para representar, e até a pandemia, né? E aí a pandemia foi a pá de cal em boa parte das pessoas que Uhum, trabalhavam no segmento. uhum, Eu já estava com 6 fábricas, de setores diferentes. E aí, como eu comentei no começo, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. uhum. Então, assim, eu viajava 4 vezes no ano. Eu tinha muito tempo ocioso. Eu ia na fábrica fazer acerto, passava uma semana em São Paulo, eu ia na fábrica, eu queria saber como é que era produzido, ia lá e sentava com o Orives, aí como eu já tinha conhecimento, aí era fundição, estamparia, laser, corrente. Então, assim, acabei adquirindo um conhecimento de um todo da joalheria. Eu sei como tem que ser feito. Eu não, por exemplo, eu não sei sentar na banca e fazer um anel do zero, mas eu sei como é que ele tem que ser feito. Isso facilita na hora da gente projetar, né? E a conversa, Aí, né? A conversa também. e quando chegou a pandemia, eu me vi parado, eu não podia viajar, eu fiquei um ano parado. Eu não podia viajar, não podia fazer nada. E eu já estava ficando quase louco, com um monte de cheque de cliente voltando nas fábricas e tal. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para minha cabeça dar uma melhorada, senão eu vou entrar em parafuso, né? E aí eu vi o curso do Jonas, e foi assim, meu filho estava se formando em educação física, e eu vi um anel, eu queria dar para ele o anel, né? E aí eu fui atrás de um modelista. Aí o cara falou: ah, mano, uns 2 meses para te entregar e custa não sei quanto. Eu falei: louco, mano. Nem foi nem o preço, sabe? Foi o tempo. Não, porque isso aqui vai dar trabalho, eu não tô cheio de serviço. Falei, aí eu vi o curso do Jonas, eu falei: quer saber? Eu vou desenhar um anel do meu filho. Legal demais. Eu vou aprender a fazer isso. Tudo bem que demorou mais de ano para eu conseguir desenhar um anel, né? Porque realmente o anel era um anel Complexo. complexo. Tinha bastante coisa. Hoje eu faço de letra esse modelo de anel. Mas foi o meu incentivo para começar. E aí eu comecei a mexer. Eu sempre também gostei muito de tecnologia, programação. E aí, lá entrei no curso do Jonas. E assim, do grupo lá, cara, eu acho que eu era um dos mais velhos de idade. E eu tava modelando. Ih, cortou, cortou, parou, parou. Calma aí. Calma aí, Odemar. Já volta, já Segura. volta. Travou. Travou. Agora foi. Isso, voltou, voltou. Você tava no grupo. Voltou? Voltou. Voltou. Aí, e assim, como eu era uma das pessoas, eu acho que eu era um dos mais velhos de idade mesmo, né? E passei por um monte de perrengue. E aí, assim, eu via, às vezes, as pessoas com dúvidas simples. Aí eu comecei a ajudar um monte de gente no grupo. Aí tinha mais o, o Misa, que era um outro que ajudava muito. Tinha uns 2, 3 lá que estava sempre ajudando. Uhum. Chegou ao ponto de alguns alunos acharem que a gente era uma equipe de suporte do Jonas. Que o pessoal pedia auxílio e a Vocês gente, que chamava no respondiam. privado. Aí chamava no privado, faz assim, assado, bababá, legal, tal. E aí, numa dessas, o Igor colocou, eu chamei ele falou, mano, é assim, esses anéis aqui tá meio complicado. Eu falei, cara, você tá no caminho certo, mas, vamos fazer assim, tal, usa só a superfície. Assim, o pouco de conhecimento que eu tinha, mas por ter conhecimento de como teria que ficar esse anel pronto. E aí a gente foi. E aí, nessa brincadeira, a gente foi conversando, 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 e eu comecei a entrar em um monte de grupo de joalheiro, 3D e tal, e eu ajudando o pessoal também. E aí começou a entrar serviço demais. E chegou num ponto que eu não estava dando conta. Eu falei, Igor, como é que você tá de serviço? Tá um pouquinho, tal. Aí eu fui passando. Faz esse aí, faz esse aqui, vamos fazer esse aqui, vamos fazer esse aqui. Vamos rachar. Eu falei, não, o que você fizer, seu. Não, vamos rachar, que o cliente vem por você, não sei o que e tal. Tá, então vamos fazer junto. Aí chegou um dia que nós pegamos, começamos a fazer as contas. Eu falei, mano, o que eu faço sozinho, o que você faz sozinho, e o que a gente faz junto, tá dando a mesma coisa. Vamos juntar isso aí? Vamos trabalhar junto? Porque nós dois, a gente percebeu que a gente trabalhando junto, embora a gente brigue bastante,
A gente rende bastante, sabe? Porque assim, é duas cabeças pensando, e às vezes é uma coisa que é complexa, você olha, você tem uma solução simples e que o outro não está enxergando. Uhum. Aí começamos a fazer assim. E aí chegou um tempo que a gente pegou e falou, cara, o negócio agora é uma empresa, né? Vamos profissionalizar? Vamos abrir um CNPJ, montar uma empresa? E aí a gente foi, montou a empresa, a iGold 3D. Hoje nós demos entrada no registro do INPI da marca, desenvolvemos um sistema de controle interno, até para a gente ter total controle Registro, organização, da né? empresa, de Uhum. organização e tal. Então, assim, a gente está aos poucos trabalhando para formar uma empresa mesmo do segmento de joia. Já Né? estão com 72 funcionários. Quase. Falta só 70. E é isso aí, cara. É bastante tempo, né? E aí o pessoal fala, pô, sabe tudo. Não, não sabe, mano. É que corre atrás, né? A gente corre atrás. E aí, esse menino maravilhoso, ele só tem esse problema, esse defeito dele das simetrias, do perfeccionismo dele. Mas não é nem defeito, é uma virtude, mas às vezes atrasa, né? Porque assim, ele é difícil, por exemplo, pegar uma peça que não seja simétrica. Uhum. Ele fica agoniado, ele faz, mas ele fica agoniado porque não tem como ele colocar simetria certinho. Te entendo. Ele, o Davi também é a mesma coisa. Ele pega uma peça que não é simétrica e eles passam mal, cara. Você vê que o cara tá suando fazendo. Mas eu entendo isso, mas assim, depois a gente vai aprofundar. Esse é uma coisa ótima pra gente, né? Esse perfeccionismo deixa a gente mais tranquilo, demora mais pra sair o projeto, mas a gente tem certeza que ele vai funcionar, né? Sim. Depois a gente vai entrar nesse assunto. Primeiro, vamos seguir um pouquinho aí de vocês. Então, vocês começaram meio de repente, né? Se encontraram através do curso. Inclusive, galera, eu tô vendo as perguntas de vocês, tô selecionando e tô colocando aqui, tá? Então vão mandando que eu vou separando aqui. E deixem o like também, quem chegou depois. Tudo começou meio de repente, vocês foram profissionalizando até chegar nesse estágio agora. Quando aconteceu isso? Como foi exatamente? As dificuldades iniciais? Os clientes, cada um trouxe um pouco? Vocês já tinham? Uhum. Como é que foi esse início, assim? Foi bem interessante. Até pegando o gancho do Demar, foi bem isso mesmo, porque eu estava no início ali, eu já tinha conseguido. Na época eu tinha aprendido a mexer um pouquinho com Quixote, então às vezes uma pecinha ou outra que eu desenhava que eu sabia que não ia ser muito problema eu fazer uma divulgação dela, eu acabava jogando nos grupos, né, a renderização e tal, meio que para fazer uma divulgação ali, quando você é freela, no comecinho você precisa divulgar o seu trabalho. Uhum. E no início é assim, ó, é muito legal a nossa profissão, porque basta que às vezes um cliente entre na sua carteira para mudar totalmente o teu workflow. Porque é aquela coisa, um cliente que entra, ele não vai vir às vezes para pedir apenas uma peça. Se você executar um bom trabalho, você vai ser o difícil é chegar esse primeiro, né? Depois a gente o fideliza. Profissional vai te querer. Então, eu tinha um pouco de cliente, o Didi também tinha já mais clientes, porque o Odemar ele tinha a vantagem de, primeiro, ele já era conhecido no ramo. Segundo, ele era muito ativo nos grupos, então ele ajudava muitas pessoas. E é aquela história que o próprio Jonas conta no curso dele de que ofereça alguma coisa gratuita para ajudar a pessoa, porque quando ela precisar de alguma coisa daquele segmento, a primeira pessoa que de repente vai vir na cabeça dela de te chamar é você. Uhum. E aí eu acho que o Odemar nem pensando nisso, mas por ajudar, as pessoas, isso aqui eu não vou dar conta. Inclusive tem muitos clientes nossos hoje que eram ex-modelistas. Fala assim, eu aprendi, ele tinha uma oficininha e tudo mais, e ele achou que ia desenrolar no 3D. Uhum. E ele fala, cara, meninos, eu não faço mais nem uma poeirinha da unha do que vocês fazem no 3D. Então, para mim, é muito mais vantajoso eu jogar, né, o valor do projeto na joia e terceirizar com vocês e receber o projeto pronto e dar continuidade dali em diante. Pegando esse gancho, só um comentário que muita gente não sabe, mas assim, a gente que trabalha com 3D,
A gente tem um mercado gigante para os ourives também. Muita gente acha que só tem varejista ou fábrica atrás da gente. Não, tem muito ourives que já entendeu alguns benefícios, alguns ganhos, que depois a gente vai avançar também nesse assunto. Mas tem cada vez mais ourives me procurado. Isso é ótimo. Então procurem esse mercado para atuar também, tá, gente? Se vocês estão querendo entrar no mercado de 3D, olhem para os ourives também, que estão querendo se atualizar, estão entendendo as vantagens e prestem serviço para eles, prestem bem feito para eles voltarem. E o nosso mundo, ele é um pouco diferente, porque quando surge uma empresa, uma fábrica, ou até uma designer, por exemplo, procurando a gente fala assim, nossa, esse pessoal existe, porque o nosso polo, ele é ourives, é ourivesaria, porque, que nem eu te falo, a gente hoje tem uma carteira de clientes muito orgânica. Quem acompanha a gente, às vezes fala assim, nossa, faz uns 2, 3 dias que a iGold não posta nada no Instagram, é porque a gente tem medo, com todo respeito mesmo, a gente tem até medo de às vezes postar e estragar tudo que a gente hoje está se organizado para nossa capacidade de atendimento, porque os nossos clientes são muito orgânicos mesmo, então é realmente um bom atendimento que a gente presta para um cliente, que esse cliente, você precisa conversar com o Demar, os meninos lá desenham e tal. E aí vem essa pessoa lá, tudo bem, tal. E eu costumo falar pro Didi que é muito legal trabalhar nesse polo dos ourives. Por quê? Porque todo investimento que eles fazem no negócio deles respinga na gente. Então, por exemplo, você tem lá o seu João, que ele tem uma lojinha no centro de alianças. Então, se ele vai postar isso no Facebook dele, vai pagar um tráfego pago, vai botar som na rua para falar, olha, vai casar, Aliança São João, babá. E as pessoas procurarem ele para fazer alianças, quem vai projetar somos nós. Então, o investimento que o cliente faz respinga na gente. Então, fica uma coisa meio que passiva, sabe? E é um polo muito bom. Então, é o que eu costumo falar pro Didi. Eu falo, cara, e hoje em dia o mercado tá tão... a gente tem um cliente de Rio Preto, o Gabriel, um abraço, não sei se ele tá aí, mas ele falou, Igão, vê esses preços que vocês estão cobrando aí, cara, porque o chacoalho árvore aqui cai uns 15 modelistas, lá em Rio Preto, polo da joalheria duro. Aí eu falei assim, então chacoalha a árvore aí, né? Aí ele dá risada e ele fala, não, vamos fechar assim mesmo, então, que vocês são foda. Porque não adianta, é muito complicado você competir com quem às vezes está começando e joga o preço lá embaixo, só que o cara não vai entregar. E aí, acho que entra até um pouco já no tema, porque o barato sai caro, meu. Porque você vai economizar, às vezes, ali... É sério, você vai economizar papo de R$50. E isso vai te dar um prejuízo de quase R$1.000, R$2.000, dependendo Fora o tempo, do projeto. né? Fora o tempo. Fora o tempo. R$50 e, assim, é menos de um décimo. E aí, às vezes, a pessoa vem... Hoje mesmo teve uma cotação assim... quanto essa peça? Aí eu, 250. Passei esse valor para aquele modelo. E aí ele falou assim, faz por 200? Falei, cara, você vai fazer isso aí no ouro, cara. Pensando comigo, né? Pô, a pessoa me indica R$50. Aí eu falei assim, olha, por 200 eu não ligo nem o computador. Aí, o Demarco mandou eu falar essas frases. Ele falou assim, por 200 eu não ligo nem o computador. Eu não gosto, mas às vezes eu solto. Não, mas é que esse em específico, por exemplo... Tem uns que a gente tem que soltar, porque assim, é difícil. Tá, a semana inteira só cotando. Quanto é esse? Quanto é esse? Eu gasto muito tempo também atendendo. Eu já falei isso com o Davi também. Hoje o meu tempo, sei lá, 20% do meu tempo é atendimento. 30% às vezes do meu tempo é atendimento. É responder todo mundo no WhatsApp, preparar o orçamento e enviar e tirar as dúvidas. Como eu faço o negócio de venda de arquivos, sempre tem dúvida, sempre tem que responder o pessoal lá também. Vira assim, 30% do meu tempo já é atendimento. Os outros 30% eu acabo ocupando com o YouTube, com mídia social. Eu sobrou 40% para projetar, só que eu ainda tenho que ir em reunião, eu ainda tenho que fazer minhas coisas, né? Então, assim, cada vez mais o atendimento tá me tomando tempo. Então, e aí foi o que você estava falando, né, do Ourives ter entrado no 3D. O que aconteceu? Há 3 anos atrás era impensável um joalheiro pequeno, um Ourives de uma cidade pequena, mexer com 3D. Por quê? A gente tinha a DWS, ela custava 1,5 kg. Vamos tratar a moeda nossa como ela é, metal. Era 1,5 kg de ouro. Quando as chinesinhas começaram a entrar no mercado,
Começou com 5 mil uma Sonic Mini e já era um absurdo de barata, né? Era 50, 40, 30 gramas de ouro. Sim. Hoje a gente tem impressora que é 3 gramas. É que o ouro 2 disparou gramas. e o valor diminuiu muito, né? A São 2 tecnologia gramas de barateou ouro. Então, muito. assim, ela popularizou bastante o 3D para todo mundo conseguir entrar. Antigamente você só tinha resina que custava 5 mil reais o litro. Hoje você tem Sim, resina que sim. custa 500 o litro. Uhum. E sabendo trabalhar direitinho, funciona. Eu peguei esse começo, que nem em 2020, mais ou menos, que começou o boom das chinesinhas. Sim. Eu peguei o começo e penei pra caramba, cara. Putz, pra aprender. E aí eu fui começar a procurar YouTube, como que calibrava, qual que era os BO da impressão, como que entender aquele negócio que eu falei, entender como funciona a impressão. Uhum. E aí eu comecei a entender onde eu estava errando. E aí eu comecei a compartilhar essa informação que eu descobri nos grupos. E aí, assim, ajudava. Teve cliente nosso que comentou num grupo lá, que ele ficou até 11 horas da noite me ajudando a calibrar minha resina para poder imprimir na minha primeira impressora. Isso aí não tem preço, não sei o que, tá vendo? Não. A gente vem para ajudar. E aí, assim, esses caras estão sempre indicando. Todo dia chega um cliente novo para nós, eu queria fazer uma cotação, foi fulano que indicou. Quanto você cobra, tal? Eu tive um embate com um cliente um tempo atrás, que foi assim, ele pegou, pô, quanto você faz essa peça? Eu falei o valor, aí ele falou, pô, eu tenho por menos, você não faz? Aí eu peguei e falei para ele assim, falei, cara, faço, mas você fecha se eu fizer? Fecho. Não é lógico, né? Eu falei, tá, mas por que você fecha comigo? Ah, não, porque, pô, você entrega, a sua peça vem perfeita, vem no peso certo, não tem problema. Você entrega no prazo. Falei, então, agora você descobriu porque que eu não posso fazer esse preço. Você entendeu? Falei, tem uma diferença de preço e valor. Se você procurar só preço, você nunca vai ter valor no seu produto. Aí ele pegou e eu falei, cara, e você está trabalhando com ouro, esse desconto que você está me pedindo é menos de 1/10. Se o cara fizer errado, o que você vai perder na banca para refazer uma peça, ou ter que dar um acabamento para resolver alguma coisa que veio errado no projeto, você vai gastar mais que esse 1/10. Vale a pena essa economia? E outra coisa também, né? A gente, vamos nos colocar na mesma posição. A gente tem uma fila andando. A gente tem uma quantidade de projetos já aceitos e andando aqui, né? Todo dia, toda semana. E aí o cliente quer urgente e não quer pagar o valor que você está cobrando. E não tô falando que você está cobrando caro ou barato. Você define o seu valor e você passa. Aí eles ficam mendigando e ainda querendo com pressa. E aí, se dá qualquer problema, ainda você é o responsável. É por isso que a gente precisa cobrar mais e isso é totalmente justificável. A gente não tem que ter medo de passar valor, né? Mas é isso aí. Pode complementar agora, Ademar. Desculpa, te cortei. A não ser que seja na prata. Aí projeto na prata é mais barato mesmo. É mais barato. Faz sentido. Claro, claro. O meu trabalho é bem diferente. Não. Essa frase é maravilhosa. Não, vou fazer na pratinha. Mas para fazer na prata, não tem desconto, mano. Não. Você pode imprimir. Eu falei, você pode imprimir ela na impressora e pintar com tinta, o mesmo trabalho que eu vou ter é o mesmo, cara. É que nem desenho, né? Quando eu desenhava e vinha gente querendo bijuteria e tal. Ah, eu tenho uma linha de bijuteria, eu quero fazer 100 modelos. Tá bom. Daí eu passava o orçamento. Não, mas é para bijuteria. O desenho é o mesmo, a pesquisa é a mesma, tudo é igual. Não tem como. Eu falo assim, a energia que a gente gasta é realmente assim, lógica, raciocínio e tempo. O tempo, ele é muito precioso. A gente praticamente não tem, assim, custos. A gente não tem custos. Lá, internet, tem computador. Custos, tem custos. Eu falo assim, mas não é que nem, por exemplo, uma empresa que precisa comprar a matéria-prima, né? E tudo. Eu falo, então, o que é muito escasso nosso é o tempo. E aí, quando a pessoa. E todo conhecimento, quer negociar, né? E todo conhecimento. O nosso ativo é o intelecto, né? Exato. É o que a gente adquiriu. Então é complicado, porque aí é quando a pessoa realmente quando ela quer fazer essas negociações, é diferente. É diferente de
dá para fazer alguma coisinha aqui? Eu tenho mais umas coleçãozinhas para mandar. E é cliente bom, que tá sempre recorrente. Então, pô, a gente faz um negócio, às vezes, ali Sim, que dá um para ajudar o pacote. cara. A gente já faz um pacote de projetos, já Mas tem pega. gente que já vem na maldade, sabe? O cara fala assim, Que ah, nem a o gente cara já. sempre... É lógico, isso não é nem comercial, mas a gente, por exemplo, um menino que desde o comecinho, cara, ele sempre mandou serviço para nós, sempre. Toda semaninha, 3, 4 servicinhos. E ele teve um problema na loja dele. E financeiramente deu uma quebrada. Uhum, E aí ele falou, cara, eu preciso parar porque eu já tô com a minha conta alta. Eu falei, irmão, vamos, vamos rolar. Rola a uhum, dívida. Vai uhum. pagando, vai mandando, vai pagando, vai... Porque assim, se separar, aí você tá enrolado. Eu tenho um Orives que eu atendo. Agora ele deu uma sumida. Preciso até conversar com ele, ver se tá tudo bem. Ele tem uns problemas com a família, gastou um dinheiro que não tinha, teve que ocupar o tempo dele pra cuidar dos pais e tudo, naquela correria toda, e ele, cara, não consigo te pagar, não consigo te pagar, mas eu preciso de um projeto, tudo bem? Falei, tudo bem. Entrou pra você, entra pra mim também. Então vamos lá, vai pagando de vez em quando você consegue, Uhum. né? Mas é isso, ele tá comigo desde o começo. Quando eu comecei a trabalhar por conta, ele foi um dos primeiros que eu atendi e seguiu comigo até hoje, sabe? Então a gente tem que ter Esse feeling, né? esse cuidado mesmo, né? Se esse cara tá comigo no começo ali, por que que a gente vai abrir mão, né? Vamos tentar ganhar todo mundo junto. É lógico, não dá pra fazer isso com todo mundo, né? Mas a gente É. tenta, né? E aí, assim, às vezes o pessoal fica meio bravo, tem grupos de Orives aí, o pessoal fica meio bravo. Grupo de compartilhamento. Eu tenho um grupo de compartilhamento de arquivo. Ah, Quando o a gente Demar, começou. tá expulso da Oi. live. Não, então, eu vou te falar como é que funcionou, tá? O Jonas vendia a impressora dele na época, e quando começou a vir as chinesinhas, não tinha. Ele não gostava que a gente começasse a comentar no grupo dele, lógico. É, Pô, o cara vende um negócio, você vai entrar acaba no com o grupo dele. mercado dele, né? Aí eu peguei e falei, professor, ó, eu sei que a impressora sua é top e tal, mas não é a realidade de muita gente. A gente está comprando as impressoras e a gente queria conversar Uhum. sobre isso, né? Porque era novo para todo mundo. Posso criar um grupo aqui no Telegram mesmo e avisar os alunos para a gente poder discutir sobre essas impressoras lá? Ele falou, não, sem problema. Aí nós criamos um grupo. Aí desse grupo, ele virou um grupo para ajudar, para discutir sobre fundição. Cara, lá é um grupo que deve estar com uns 300 ou 500 integrantes, só entra Nossa. Convidado. convidado. Uhum. E é assim, é tema geral. Ele deve ter uns 6 mil arquivos compartilhados, sabe? O pessoal Uhum. compartilha e tal. Mas é aquela história do arquivo compartilhado. Quando você está no começo, você quer pegar tudo. Você Ó, pega ó, tudo. A hora que você ó, começa a ó o que os desenhar, caras você estão vai falando. olhar. Olha o que os caras estão falando no chat, ó. Já vi muitos arquivos do Paulo nesse grupo. Ó, É o Pedro ainda. eu sei que é o Pedro, tá Pedro, gravando. mas eu não sei, tô desconfiado que pode acontecer mesmo. Já me falaram isso, Não. tá? Já me falaram É, isso. tem bastante arquivo, cara, que o pessoal compartilha. Pega, pai, vai compartilhando, aí vira domínio público. É, eu fico chateado, mas eu não deixo de fazer por causa disso, né? A comercialização, porque eu miro lá no público de fora. Sim, Mas, sim. mas é ruim, né, pra gente. Tem brasileiros que compram de mim também e infelizmente acontece isso. Mas tudo bem, segue o jogo, vai. Aí, essa galera, ela tá lá, mas é mais para hoje é mais para se ajudar. Ah, eu tô com um problema na fundição. Aí sempre tem um Uhum, que entende mais, tal. E aí a gente tinha eu tinha, né, um ditado que é o que vem de graça vai de graça, né? uhum. Então, assim, pô, você pegou conhecimento, eu tenho em 50 mil grupos russo que eu tô, italiano, tem o italiano, o russo, um espanhol, que os caras é chato pra caramba. E aí os caras sempre compartilham. E aí eu fico puto, cara. O nego vai lá nesses grupos, pega de graça e depois quer vender o pacote. Ah, Que nem o sim, cara vai sim, lá, sim, compra o seu sim. pack, o cara compra o seu pack, ele monta um pack com o seu pack para vender em outros grupos. Eu já Aí o vi, Thiago, já o vi. Thiago tá aqui na live e ele fica, mano. Ô, esse aí é do grupo dos russos. Ele vai lá no grupo, o cara postou o grupo que ele vai vender o pack. O Thiago vai lá e joga todos os arquivos. Falou, ó, isso aqui veio de graça, pode pegar. Ele falou, mano, os caras querem ganhar dinheiro em cima de coisa que tá de graça. Não dá, né?
E com essa brincadeira do que vem de graça, vai de graça, eu acho que eu nem sei se eu comentei com você na cabeça, eu ganhei uma impressora de Comentou, uma história muito boa. Conta pra gente. né? Quando saiu a Mars 4, ele comprou uma, ela veio com defeitinho. Bem com defeito não, ela veio com barulho dentro. E aí ele falou, pô, mestre, comprei a impressora, ela veio com barulho dentro. Eu falei, manda uma mensagem no Ali, que os caras resolvem, né? Vão trocar pra você. Aí ele falou, eu vou mandar. Aí ele mandou, aí daqui a pouco chegou a impressora nova pra ele. Aí ele falou pro cara, e aí, essa aqui, né? Eu mando pra onde? Ele falou, não, usa pra tirar peça. Aí ele veio me contar a história. Eu falei, pô, legal, né? Você é sortudo, dezembrão, né, cara? Você Duas máquinas agora. ganhou uma impressora nova. Eu falei, e aí, você testou? Ele falou, nem testei, ela tava com barulho, o cara mandou eu abrir, eu falei que não ia abrir, tá aqui. Eu falei, você é sortudo. Aí ele falou, não, quem é sortudo é você. Eu falei, por quê? Ele falou, não, você não queria comprar? Você tá com a Mercedes, você falou que tava querendo comprar, mas não ia comprar porque usa pouco. Eu vou te mandar essa aqui. Eu falei, não, mano, vende, né, cara? Você faz uma grana. Mestrão, você já me ensinou um negócio, que vem de graça, vai de graça, tô te mandando ela de presente. Aí ele mandou para mim. Eu tinha uma Mars 3 com pouco uso. Um amigo aqui de Rio Preto, a impressora dele, a Mars 2 que ele tinha queimado o LCD. E ele estava numa situação complicada também de grana, não era um cara que estava rasgando. E aí eu peguei e contei para ele a história da impressora. Ele falou, pô, você é sortudo, ganhou um presentão de Natal. Eu falei, eu não, você. Ele falou, por quê? Eu falei, ué, porque eu ganhei uma, eu vou passar a minha para você. O que eu vou fazer com duas impressoras? Vou vender? Eu ganhei, mano. Eu ganhei uma, eu passo a minha. E aí ele passou a dele queimada para um outro menino que tinha um LCD bom e tinha queimado uma outra peça. Eu falei, então, você deu um presente, virou 3, rodou o negócio. Todo mundo saiu ganhando, né? E assim, aí o pessoal brinca lá no grupo, o que vem de graça vai de graça. Esses dias num grupo de modelista eu coloquei lá uma frase, né? Eu falei, o quanto custa você usar um projeto de graça? Você pegou de graça. Ele veio com as suas medidas? Ele está com a numeração que você precisa? Os seus equipamentos conseguem chegar no resultado daquele arquivo? Porque assim, tem tudo isso, né? Os caras chegam, eu quero essa peça da Cartier, igualzinha. Cara, tem peça ali que a produção exige um equipamento mais elaborado e você não vai conseguir fazer numa impressora chinesinha e numa fundição das Ezimac. Não. Porque, assim, são medidas muito pequenas. Precisas, né? Totalmente precisas, assim, e não tem como. Por mais que eu projete bem projetado, na hora da execução não vai funcionar, porque necessita de um tamanho menor. E aí, explicando, né, quanto custa, né, hoje, 1/10 de ouro é 50 reais. 50 reais. Aí, assim, você pega uma peça de 20 gramas, se o cara tiver que refazer ela porque deu errado, quanto que ele perde de falha? Muito mais. O tempo. E o tempo dele? Então, assim, às vezes é o barato que sai caro. Aí o pessoal, vocês só querem vender o projeto. Eu falei, não, eu tô só alertando, mano. Falei, tanto é que eu não sou contra isso, porque eu criei um grupo lá que todo mundo compartilha. E eu não chego, não pode. Mano, você quer, o grupo tá aqui, é para o pessoal se ajudar. Uhum. Eu acho que quem tá começando, começar a imprimir, tentar entender, pegar um arquivo. Não tem nenhum prontinho, problema. Aliás, tem muita coisa gratuita nas plataformas também, né? Sim, tem bastante arquivo gratuito lá no coisa. Então, assim, mas quando você vai fazer um projeto para alguém, eu acho que o ideal é você procurar um profissional, pedir o tamanho que você quer, a espessura. Porque, assim, a gente tem cliente que tira a chapa de 0,30 e tem uns que dá problema com 0,60. Falha, dá problema, não sei o quê. Então, assim, aí você vai ver qual que é o equipamento de um, qual que é o equipamento do outro. É isso aí, é isso que eu ia falar, né? O projeto ele tem que ser desenhado para cada produção. Exatamente. Que nem, isso que o pessoal não entende. Até tava dando exemplo, né? Eu recebi um arquivo para ser refeito. Não que eu tava copiando, realmente foi feito para uma produção, a fábrica recebeu esse arquivo, mas não estava nas dimensões dele e eles me passaram para execução. Inclusive o Roberto, que acabou de comentar agora, participou dessa história toda. A gente recebeu esse projeto com 0,60 de chapa para produção em prata, sendo que eles precisavam de pelo menos 0,80. Só que isso modificou não só a estrutura, mas também o desenho da peça, né? Porque eu precisei refazer e mudou esteticamente algumas coisas, tudo bem. Refizemos, deu tudo certo. Agora o problema está sendo o peso. Mas é isso, a gente tem que chegar no meio do caminho agora. É isso que eu estava brigando hoje mais cedo, justamente para a gente resolver isso. Então, não adianta. A pessoa pode fazer o melhor projeto, só que ela fez um projeto para tal empresa. Aí, quando chega para você tem outros equipamentos, outra impressora, outro silicone, outro método de polimento, de acabamento. Então, assim, muda totalmente a estrutura da peça, né?
E aí, com isso, por mais que você saiba modelar, você não modela igual. Você não Não. modela igual. Então, por exemplo, às vezes a gente desenhou um projeto para um cliente. Aí, às vezes acontece de chegar um mesmo projeto, na época que estava em alta aquele anel da Virgínia, do Uhum. coração, falar assim, nossa, entrou um monte de projeto igual. Não é igual, porque assim, É. ó, um quer fazer com a base de ouro, aí ouro branco embaixo, e ele quer desmontar. O outro ele vai rodinar, ele vai passar caneta. O outro não tem um coração daquele tamanho, é um outro. Então, tudo Fora vai os parâmetros, né? personalizando. Fora os parâmetros. Sim. Um quer na chapa, por exemplo, um quer com chapa 0,4 porque esse anel tem que dar 2 gramas. O outro quer o mesmo anel, mas ele tem que ter 10 gramas. Pô, então, assim, é o personalizado. E é muito louco, porque a gente acaba meio que criando um DNA daquele cliente. Sim, sim, Então, sim, por sim. exemplo, boa parte de toda a produção dele, de tudo que ele faz, o DNA dele tá com a gente, porque a gente sabe que ele gosta daquela garrinha que na ponta vira um triângulo e aí manda. Então, quando às vezes ele vai fazer uma troca de profissional, ele Uhum. vai sentir um baque bom. Por mais que ele pegue todos os arquivos lá e manda, ó, estuda aí, é isso que eu preciso, vai ter um choque de qualidade, vai ter uma diferenciação, porque É. é a personalidade. Por mais que você possa chegar no mesmo resultado de N formas diferentes, mas a lógica para construir aquilo é bem específica. Eu vou desenhar 2 projetos, eu vou desenhar de um jeito, você vai desenhar do outro. De repente a gente chega até no mesmo resultado final. Só que a forma como a gente chega até esse resultado às vezes é diferente, técnica, E, enfim. e uma coisa, por exemplo, os arquivos que eu faço em live, que eu comercializo também, tudo. Eu Uhum, nunca faço no limite. Eu coloco garra mais grossa, eu coloco espessura mais grossa, porque eu não sei que metal ele vai produzir depois. Eu uhum, não sei que impressora ele tem para imprimir. Então eu vou garantir que aquilo saia. Eu tenho alguns projetos mais arriscados lá que quando eu vendo, eu olho e falo assim, ai, tomara que ele faça no ouro. Tomara que dê Porque se certo. ele tentar fazer isso na prata, vai amassar, sabe? E aí eu também Uhum, deixo essa observação normalmente na descrição, mas nem todo mundo lê. E aí você vai uhum. Que brigar com o nem, cara da Coreia que comprou o teu projeto, entendeu? Sim. que nem, ô Paulo, tem uns grupos que o pessoal pede arquivo e tal. Aí, assim, tem uns caras que é falta de noção, né? O cara chega e fala assim, ó, alguém tem esse modelo? Pedra 6 milímetros, número tal, É. Aí o cara pede as especificações. Ele pede o Cara, projeto, né? ele pede o projeto. Personalizado pro grupo. Porra, de graça ainda. Aí você fala, ó, não tenho, mas posso fazer para você. Já quer vender. Eu falei, ué, Claro. você Não, pediu um mas o projeto pessoal. personalizado, você não pediu esse, ó, alguém tem esse. Tem um monte de gente lá, pô, alguém tem esse modelo, aí posta. A gente tem vários clientes que estão nesses grupos, e eu vejo os caras pedindo. Aí dá umas 3, 4 horinhas, me chama no privado. Ô, tem Isso como você mesmo. desenrolar isso aqui para mim? Uhum. Ó, eu preciso disso, disso, disso. Beleza, vamos fazer. É, Entendeu? algumas coisas mais óbvias, por exemplo, Santo, eu já cansei de ver rodar por aí, né? Alfabeto também, umas coisas assim bem Uhum. óbvias. Mas o legal é quando a gente tem alguma coisa diferente pra valorizar nosso trabalho também. Então, Uhum. pega um alfabeto, coloca um diamantinho pendurado, coloca uma pedrinha de outra cor, faz ao invés de ser retinho, gordinho, modifica algumas coisas básicas pra ter personalidade no seu projeto também. Não adianta só ter o igual todo mundo, aí você fica brigando por É, preço, mas né? eu sinto já que nesses, por exemplo, esses grupos que às vezes eu entro só para acompanhar mesmo, eu vejo para ver o que tá rolando ali e tal. Eu já sinto que eu acho que eu já vi de tudo. É como se eu já conhecesse todos os arquivos que já estão vazados na internet. Então, assim, e é impressionante que mesmo assim, sei lá, um anel que foi enviado 1000 vezes lá no grupo, aí o cara, alguém tem esse? O cara não se dá nem o trabalho de pelo menos pesquisar, sabe? Então, assim, É isso mesmo. e é tudo. Assim, a maioria esmagadora é, tipo assim, coisa gringa. E é coisa, assim, muito provavelmente foi desenvolvido por. A gente até brinca, né? Fala assim, é indiano, é projeto indiano. Porque é Tem o muita pessoal da coisa Índia, lá, muita coisa. os caras. Cara, eu acompanho tanto, mas tanto canal de indianos que desenvolvem e desenham no Matrix, que você Uhum. fala, cara, olha a loucura dos caras. Os caras têm uma.
E é gambira pura também, assim, é tudo. Então, às vezes você vai abrir o arquivo para dar uma olhada, é umas remendeiras que você Paulo, fala, cara, como que isso aqui assim, imprime? não tinha. Eu peguei um bracelete uma vez que o cara mandou, falou: tem como você ajustar? Eu falei: manda aí, né? Deixa eu ver. Ou sem brincadeira. Eu mostrei, chamei o Igor, vem cá, olha quantas Polysurface tem. 600 e pouco. Não tinha uma peça, não tinha uma superfície inteira que foi recortada. Era um monte de remendeira. Eu falei, mano, um monte de quadradinho encaixado no outro. Mas aí ele pegou a STL e refez o NURBS, não foi? Eu acho que não. Não? Porque era Foi era um construção cara, assim? a construção inteira, cheia de tudo em NURBS. Tudo fatiado, assim, ele vai Tudo quebrado, não, ele vai um por cima as do outro. emenda, ele vai emendando, tipo, ele vai fatiando. Ele só mesmo. sabe o Assim, ao invés de sweep e você ele pega- desenhou vários... Em vez de você pegar, por exemplo, um quadrado e você cortar 45 aqui, vamos dizer, você Uhum. fez o. Não, era assim, um por cima do outro. Ai. Já aconteceram algumas vezes de eu receber arquivos impossíveis de serem refeitos, né? E é isso, chega um STL, na hora eu já saco, isso veio de algum grupo, baixou de algum site, tudo bem. Aí eu só olho rapidamente, olho principalmente as dimensões de espessura e falo, olha, para refazer a gente vai ter que crescer tanto que não compensa. Melhor desenhar um projeto novo com os nossos parâmetros, vai mudar esteticamente, você vai ter um produto personalizado e resolvido para sua produção. 95% das vezes é isso que acontece. Quando o cliente faz questão de fazer igual, eu abro mão de atender esse caso. Pelo menos esse caso. Não o cliente, mas esse caso. Eu não vou comprar essa briga. Eu não refaço peças que eu sei que vão dar problema. Aí a dor de cabeça vai ficar pra mim depois. A Nanda perguntou lá no site, o que mais tira do sério? Então, eu tô anotando aqui. Pode responder, pode responder. Cara, o que mais tira do sério, assim, é você ter... O cliente vai lá e te passa uma referência. Uma foto. Aí você fala pro cara, tem mais referência? Não. Só tem essa. Aí você desenha a peça, você tenta adivinhar o resto da peça. Você desenha Primeiro a gente faz um estudo de campo, né? Pega a imagem, joga no Google, Sim, vê se tem e tal. Quando a gente dá sorte, a gente acha o site, aí dá sorte a gente consegue ver, mas na maioria das vezes não. Mas às vezes é uma fotinho do Pinterest que a mulher achou lá e a gente não achou. Aí você faz toda a peça imaginando como é que seria o acabamento do resto que tá oculto na foto. Aí a hora que você entrega, ele aparece com 50 fotos. E você perguntou no começo, não tem mais imagem? Não. Só essa. Na verdade, isso irrita, obviamente, mas o fato dele chegar com uma referência e achar que a gente vai desvendar o resto sem cobrar por isso, me deixa mais irritado. Professor Xavier, né? Você começa a ler mente. Então, se eu vou ter todo esse trabalho de criar a peça, na verdade, porque uma referência pra mim não é um projeto, é uma referência, eu cobro mais. Eu tenho que cobrar um pouco a mais, senão esse tempo... Porque vai ter mais alteração, vai ter discussão, mais tempo de discussão, até aprovar, até fazer gravação, até não sei o quê. Eu levei... E sabe o que acontece também? A pessoa ela acaba ficando acomodada também, porque ela sabe assim, ele desenrola só com uma foto. Aí começa a jogar, e agora tá essa febre de IA. Não. A IA, ela... Você quer entrar nesse tema mesmo? É uma bênção e uma maldição, porque assim, hoje a pessoa tá deitadinha lá no sofá, tá olhando o gato dela assim, em cima, né, ali da mesa, se lambendo, ou o cachorrinho que tá deitadinho ali. Aí se eu fizesse um anel com a cabeça do meu cachorro, aí ele vai lá, e aí entrega um negócio assim, um acabamento, umas proporções, e todo cravejado, aí ela... tá sobrando um dinheiro, estão me coçando, né? Aí ela vai. Aí o complicado é quando o filtro que tem que existir não acontece, que é o quê? O nosso parceiro, o Orives. Olhar para aquilo e falar assim, nossa, isso aqui, minha querida, é IA, é complicado, essas pedras não. Aí quando esse filtro não acontece, que aí é o problema, ele chega na gente e fala assim, quero um desse. Aí você tem que fazer todo um estudo de campo, trazer a foto, tirar a medida, e aí você tá careca de saber, com todo respeito, Paulo, que... Achei ofensivo. As pedras não tem o tamanho, não... É toda uma proporção assim, cara, que não tem cabimento. Lógico. Então, mas nesse caso de IA, realmente eu cobro o valor de desenvolvimento, não é modelagem 3D.
Porque é um processo eu vou ter que fazer o desenho do zero, um desenho técnico praticamente, É que para assim, ó, provar para ele, né? a gente tem alguns clientes que eles geram na IA para ter uma noção prévia do projeto. Mas se você E tem... aí ele passa as especificações. Ó, eu quero um anel vai ficar mais ou menos assim. E ó, eu quero com pedra tal, pedra tal, pedra tal. Você acha que vai ficar bom? Aí você vai lá, vai, tá beleza, vai dar certo aqui, vai casar. Agora o duro, por exemplo, quando a gente pegou que nem um leão. Era um leão daqueles egípcios cravejado. Mano, um anel masculino. Bonito, cara. A foto era bonita. A IA era bonita, né? Aí, mano, eu comecei a querer desenhar o leão. Aí eu tinha duas opções. Ou eu fazia o leão com um anel com a cabeça de 70 milímetros, para caber as pedras de 1 milímetro aonde era, ou ia pôr pedra de 0,2. Aí eu perguntei, aí ele falou assim, não, mas não tem como. Eu falei, então, você vai conseguir puxar um fio aí de mais fino que o fio de cabelo para fazer os bigodes do leão que tá nessa foto? Falei, irmão, você tá de brincadeira comigo, não tem como. Sabe, é coisa completamente desproporcional. A IA faz, mas a gente não dá conta, tem coisa que não dá. E aí você vai falar pro cara assim, ó, eu vou cobrar um projeto, que nem você falou, ó, eu cobro o desenvolvimento. Você vai cobrar o desenvolvimento, eu cobro. O cara pula longe, você é louco, do louco. Mas então, é o único jeito que eu encontrei de valorizar meu tempo. Sim. Entendeu? Eu cobro praticamente o valor dobrado. É como se eu estivesse criando e modelando. Porque para algumas empresas eu crio e modelo. Ou seja, eu cobro duplicado. Óbvio, a gente faz um pacote, é uma coisa, uma negociação que existe. Mas esses clientes que vêm com imagem de IA ou então umas referências que não dá para você ver detalhes, ou eu não pego, já abro mão mesmo. Normalmente eu abro mão. Ou então eu já passo um valor que justifique eu parar meu tempo para criar a peça, visualizar ela em todos os ângulos antes de pensar no 3D, sabe? E aí eu valido com ele e depois desenho 3D. Ou então às vezes eu até estudo o volume, que pra gente é fácil estudar um volume em 3D. Sim. Mas eu não vou avançar na modelagem. Eu faço 15, 20 minutos de modelagem só para levantar um estudo, apresento o que eu estou imaginando, e vamos nessa. Se for pra seguir, beleza. Mas eu já cobrei por isso, entendeu? Já cobro antecipado por isso. E o que eu ia comentar é que o pessoal tá zoando meu penteado agora, tá bom? Me perdoa, tá? É tratação pública aqui. A hora que eu percebi o que eu ia falar, eu já tava no meio da frase. Então... Não ligo, gente. Se eu ligasse pra isso, Tô brincando. né, eu não teria raspado o zero. Deixaria o ladinho aqui comprido. Mas, enfim... E aí, Paula, é interessante, porque assim, cara, por um lado ajuda, a gente tem inúmeros modelos de IA que chega pra gente diariamente, que são totalmente produzíveis e desenháveis, e a pessoa tem noção, sabe? Hoje tá um pouquinho melhor, né? Eu tô achando que a própria IA tá um pouco mais comportada na extravagância dela. Sim, mas a não ser que seja pavê mesmo, aí se a pessoa pede todo cravejado, é complicado. Então, assim, muitos clientes já estão... A gente conversa antes, fala, olha, inteligência artificial não é bem assim, tal. Então, hoje a gente tem bastante clientes que trabalham com essa ideia de já idealizar a peça na IA. O que me dói é que ela já tá vendendo a peça pro cliente antes de falar com a gente, né? Então, é isso que arrebenta. Isso, o meu maior medo é esse, porque daí eu não vou conseguir executar, porque não é executável, ela já vendeu aquilo pro cliente, o cliente vai ficar frustrado e no final vai ser reprovado. E já aconteceu. Eu tive dois problemas. Eu tive 2 problemas no ano passado, que foi o que fez eu abrir mão de muitos outros projetos que vieram de IA depois. E a pior parte da IA, na minha opinião, é essa, é que a cliente do cliente já está com a expectativa alta, porque ela já vê aquilo, ela já idealiza aquilo. E aí não vai rolar, entendeu? Se é uma pessoa que tem noção ainda do desenho, tá? Alguém que já realmente desenha joia, já tá acostumado, já tem noção de proporção. Uma pessoa que vai usar a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho. Aí beleza. Mas eu falo, o leigo da joalheria, é esse exemplo clássico mesmo, da pessoa tá tranquila no sofá de casa, depois de almoçar, jantar, e tocou alguma coisa lá na televisão e tá ali de bobeira. Quero fazer um negócio. E esse é o problema. Eu recebo muita mensagem no Instagram de gente, tipo, casal, o homem quer dar o anel de noivado personalizado, não sei o quê, e não tem noção nenhuma de joalheria, só que vem com alguma imagem de IA. E isso
é perigosíssimo, sabe? Porque é assim, eu posso entrar, eu vou cobrar por isso, eu vou fazer tal, não sei o que lá, mas não vai ser isso que você tá vendo. Porque eu tô falando direto com ele. Mas quando tem alguém intermediando, alguém não entende, ele não faz esse filtro. E aí gera essa expectativa que você tá trazendo aqui. É muito complicado, é muito Sim. delicado. Então, assim, tudo tem que ser muito bem conversado. Como eu disse, boa parte dos nossos, alguma boa parcela dos clientes nossos, eles já têm a IA inclusa ali no atendimento da pessoa e eles discutem e tal, só que a gente sempre tem essa conversa, esse briefingzinho antes. Isso é e fala, ótimo, olha, se vocês têm a essa IA liberdade, né? Uhum. Outra coisa assim, né? O cara vem com uma referência. Pedra coração, em volta é redonda. Aí ele fala, eu quero fazer igualzinho, só que você vai fazer com pedra carrê. Sim, sim, sim. Aí você fala, cara, não vai ficar igual, né, meu? São coisas diferentes, né? Não vai casar, não vai dar uma harmonia no projeto. Ah, não, mas vai ficar. Aí você faz, aí o cara começa. Ó, eu uso uma parábola minha, né? Ó, não adianta eu pegar um Fusca e colocar um para-choque de Corolla nele, que ele não vai parecer um Corolla. É isso que você está me pedindo para fazer. É isso aí. Você tem um uma Fusca, você quer coisa colocar ele um para-choque ter- de Corolla que ele vai ficar parecendo um Corolla. Não vai. Uma coisa é ele ter a referência do que ele quer recriar e beleza, aceitar a mudança. A Uhum. outra é ele ter uma referência, às vezes não ter as pedras da referência ou não ter alguma coisa impede Acontece que ele faça muito aquilo. isso. A gente desenha e ele fala, mas não tá igual o que eu mandei. Ué, lógico, o original é uma pedra coração, você tá botando um quadrado. Mas às vezes não é nem isso, não é o formato, é o Tamanho, o tamanho, o tamanho. o padrões. tamanho. O que eu falei, né? Eu tive 2 problemas no ano passado. Um deles foi um anel oval que eu olhei tão clássico, tão simples que eu falei, esse não vai me dar dor de cabeça, eu vou fazer. Só que era uma pedra gigante oval e aí a menina me passou uma tipo 5.3 pra fazer. Uhum. Cara, aí na hora eu falei, isso não vai pra frente. O teu cliente tá esperando uma sei lá, 16 milímetros, você tá me dando Uma pedra 5. enorme. Entendeu? Aí a gente debateu bastante, ela assumiu o risco, fez o projeto, foi reprovado. Mas é isso, eu não quero perder tempo, eu nem quero que ela perca tempo, eu não quero, entendeu? Não é porque eu ganhei dinheiro eu fiquei feliz, não é isso, eu quero ver o negócio andando, eu quero o cliente dela feliz, eu quero que ela volte pedir mais projetos para mim. Então, assim, se acontece isso na sequência, vários projetos reprovados, todo mundo tá saindo perdendo. Não é porque eu recebi por isso que eu tô feliz, não. Então, assim, hoje a gente tem uma comunicação muito legal com todos os nossos clientes. Tipo, eles já sabem como funciona, mais ou menos. A gente sempre. E tem essa liberdade. Às vezes a gente liga, fala, ô, putz, aquele lá, hein, vamos conversar. Tem que ser assim mesmo, ó. E se a gente fizer assim, você tem certeza? Você garante? Vai dar certo? A gente mantém essa comunicação e flui. Tá indo bem. Temos bastante clientes, assim, que meio que se acostumou com essa parada de dar liberdade pro cliente brincar lá na IA e tal, e traz pra gente. E aí é muito legal, como que no começo às vezes tinha esse atrito de, não tá igual, tal, e a gente tem que explicar. E hoje a gente às vezes recebe uma fichinha técnica com uma fotinha de IA escrito assim, entre parênteses, em todas pode mudar durante o processo de 3D. Pode mudar durante o processo de 3D. Então agora, hoje, acho que eles já fazem olha, vamos tentar chegar ao máximo aqui, só que é uma coisa. Eles nós estamos treinando o pessoal, eles já estão tendo Mas é isso, uma noção legal. mas isso é legal, porque se a gente não dá limites para ele, a gente não explica os limites, né? Uhum. E coloca isso e tenta que todo mundo fale a mesma linguagem, os erros vão continuar acontecendo e o problema vai ser de todo mundo, né? Nem meu, e às nem vezes dela. vão achar sempre que é só má vontade de atender. E não é. Realmente. Não. Que você não quer fazer a peça. Uhum. Não, então, tem hora que a gente não quer mesmo, tá tudo bem. Só que não é esse o ponto. É que não vai ficar igual. Aí já me dá esse desespero. Eu preciso explicar ponto a ponto, ponto a ponto. Bom, por exemplo, a gente tem alguns clientes que eles não fabricam, eles só fazem a venda, tal, e a fabricação é terceirizada, a cravação é terceirizada. E boa parte já deu o contato de quem produz. Por quê? Tem determinadas peças que pedem, eu tenho que conversar com quem vai produzir para a gente desenvolver uma forma da produção ser menos traumática para o cara. Perfeito, Ou perfeito. de não dar para produzir. Cravação,
Cara, eu ligo quando eu pego umas gravação maluca lá, eu ligo pro Dragone, ligo pro Alfeu. Cara, ó, entrou um negócio aqui, cara, que é. Nossa! E eu não faço ideia de como que eu vou fazer isso. Aí ele me dá um norte, que às vezes eu chego para designer e eu falo, ó, eu preciso que você me passe o contato do seu cravador ou do seu. Pra eu definir como é que a gente vai fazer, como é que eu vou deixar preparado para ele aqui. É isso aí. Aí, não passo o telefone. Ué, Tá bom. então vai ser tentativa e erro. Eu já tive esse problema, mas hoje em dia quem trabalha comigo já entendeu que eu preciso entender quem vai produzir, principalmente a produção, porque às vezes elas pedem peso. O meu maior problema em aprovação é peso. Às vezes é mais do que estética. E é isso. Daí eu começo a enxugar a peça, ela perde volume, ela perde qualidade, ela fica com uma chapa muito fina, a ponto às vezes de dar problema na produção. Né? Isso é muito comum. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, já que a gente já entrou no tema, estamos no meio do caminho, mas era uma pergunta que eu queria entrar até antes disso, era para vocês falarem quais são os softwares que vocês utilizam e se vocês usam alguma impressora já no processo, ou então é tudo terceirizado. Por exemplo, eu tenho a minha para desenvolvimento dos meus protótipos, mas é só para uso particular. Eu não produzo nada com a minha impressora, por exemplo. Eu queria saber como é que é a dinâmica de vocês, se vocês fazem esses testes aí dentro da empresa, se vocês prestam esse tipo de serviço também, como é que funciona isso? Não, impressão não, Paulo. Eu tenho uma impressora 3D aqui, né? A minha está encostada, já deve estar sem ligar em 6 meses. Eu não tenho tempo de mexer nela. Mas precisar de imprimir alguma coisa para alguém, mas prestar o serviço de impressão, não. É mais para pessoal mesmo, né? É, pessoal. Que nem eu faço. Vamos produzir um negócio aqui, quero ver como é que fica. Mas aí o que acontece? Nós, na correria, a gente tem um monte de amigo. Então, às vezes eu estou fazendo... Eu fiz um bracelete lá e eu precisava testar se os encaixes da mola, onde eu ia fazer o clique lá, estava funcionando. Porque eu desenvolvi do zero. Então, assim, na minha cabeça de engenheiro, funcionava. Mas eu queria ver na prática. Aí eu mandei o arquivo para o Thiago. Falei, Thiago, imprime aí e vê se funciona. E vê se vai dar jogo na pulseira. Eu mandei a pulseira para ele, ele imprimiu, funcionou. Ó, pode mandar bala que tá top. Aí montou ela na resina mesmo, montou. Depois ele imprimiu uma lá. Então, assim, eu acabo não perdendo tempo. Porque eu precisei testar alguma coisa, eu mando. Sabe? E... A nossa operação, né? hoje, a nossa operação hoje ela é toda online. Então hoje a gente faz atendimento para profissionais do Brasil inteiro, inclusive temos também clientes no exterior. Fora. É toda online, então eu e o Demar o dia inteiro no Discord, basicamente. E ali a gente chega no bom dia, meu amor, e às vezes tem dia que a gente termina assim, ó, volto só amanhã, não quero mais falar com você. Porque é briga de workflow mesmo, de trabalho e, nossa, mas vamos resolver isso aqui, tal. Uma outra então, coisa, você tá em Monte Alto, o Demar tá aqui em São Paulo. Mirassol. Ele tá em Mirassol. Mirassol. Então já tem essa distância acontecendo desde o início também. Eu falei que o escritório da iGold vai ter um ringue. Vai ser meia hora na porrada sem perder a amizade. Às vezes precisa. E aí, assim, hoje a gente tem... hoje a gente é 100% online, porque a gente faz hoje toda a comunicação, tudo isso, ela é possível, e a gente percebeu que, assim, é tranquilo. A gente consegue ter essa comunicação, atendimento via WhatsApp mesmo. Para modelar, carro-chefe é o Rhinoceros. Hoje a gente faz o uso do complemento do plugin do Grasshopper Gold, que hoje é muito legal, já ajuda bastante. Mas a gente também utiliza o Design Gold. Tem uma pergunta sobre ele, tá? Legal, vamos responder. A gente a gente adquiriu, né, o Design Gold também numa época onde a gente queria alguns plugins que estavam acompanhando a evolução do Rhinoceros. Então, porque muita gente às vezes fica presa em versões anteriores. Por exemplo, eu conheço gente que desenha hoje, até hoje no Matrix. Aí tem gente que se acostumou legal com o Rhino Gold, desenha no Rhino Gold até hoje. E aí, eu sempre, às vezes eu troco, é muito legal você conhecer outros modelistas, trocar essa ideia do dia a dia mesmo, porque se eu sair daqui e vou sair com um amigo para falar de alguma coisa, a gente vai falar de tudo menos do meu universo. Graças a Deus. Que é modelagem. Pô, mas é gostoso você conversar. Hoje só em horário comercial, não tem mais graça pra mim. Nossa, eu tava batendo um papo com o Davi hoje.
Aí ele assim, não, mas ó, não se preocupa não vai levar a mal isso aí. Eu falei, imagina, cara, eu amo conversar sobre o meu universo, porque ninguém entende, né? Ninguém no meu redor entende o que eu vivo. Uhum. E aí conversar de igual para igual com outra pessoa que É bom. vive o que a gente vive é Uhum. muito gostoso. Desabafa. Então, desabafa. E aí eu sempre falo o seguinte, ó, quanto mais perto das novas tecnologias e tendências você tá, menor vai ser a sua curva de aprendizado. E quanto mais tempo passa, a gente vai ficando velho. Chega uma hora que você não vai engolir uma tecnologia nova, você não vai conseguir acompanhar. E tem coisas que, por exemplo, vêm nas tecnologias novas que vão te facilitar de alguma maneira. Então, você tem ali o preço. Você vai escolher que preço você vai pagar. Ou você vai ficar com o mundo que você já conhece e você vai ter que abrir mão de novidades, mas você tem o conforto de que você domina aquele ambiente, ou você vai sempre aos pouquinhos implementando essas novidades para que você acostume com elas. Então, por exemplo, quem aqui nunca teve um problema de fazer uma operação booleana, levante a mão, né? Nunca tive. Ah, pelo amor de Deus, quando você tem, né? Aquela coisa que você Desde fala, mano, 2005, nunca tive. putz, eu tenho que dar um 001 ali no Rhinoceros para grudar o negócio. Então, assim, e vendo toda essa situação, agora no Rhinoceros 9, eles trocaram o algoritmo, então... Ele dá uma jogadinha agora? Não, as operações booleanas agora elas são feitas individualmente. Ela vai Então, somando um a um. se você pegar, por exemplo, um anelzão bombê e Todas as dar um garrinhas boolean, lá. Uhum. ele vai executar o comando uma a uma, ali, o que faz com que a operação ela mude os cálculos matemáticos dela, então faz essa jogadinha pro lado, né? Por exemplo, de você mudar o código dele, enfim, no Boolean. Ali é papo nerd aqui, né, galera? Desculpa Não, aí, chat. é por causa. A maioria das falhas de Boolean Union é por conta da superfície na mesma altura, né? Tudo grudado. Ou tá no 0 a 0, ou é um objeto dentro do outro, quando tá ali, né, na edge com edge. Mas, por exemplo, às vezes acontece de você... se você for pra somar tudo de uma vez, não vai. Mas se for um por um, aí soma. Então, assim, eles Acontece. já estão... Então, são tecnologias que vão te ajudar no dia a dia, que nem o pull push do Rhinoceros 8 é muito legal, onde você tem um traçado de linha e você só empurra ou puxa a superfície. Esse eu não conheço. Então, ajuda. E hoje, quando eu mostrei pro Didi, eu falei, olha que legal. Hoje ele não desenha um anel que ele não usa o pull push. Então, muito legal. Então, isso você que vai você trouxe, acompanhando. isso que você trouxe de se atualizar foi uma coisa que eu senti recentemente. Eu tô tão no mundo no piloto automático, né? Até antes de eu vir pro YouTube e tudo mais, que eu tava com o Rhino 5 até agora há pouco. Mas eu entendo, porque assim, você corre o risco de perder produtividade. Mas o meu pensamento era esse. Mas eu atualizei pro 8 agora, só que eu uso 98% do que eu já usava no Rhino 5. Eu não atualizei quase nenhuma ferramenta. Né? E agora eu preciso parar para estudar, e aí nunca sobra tempo para estudar. Quando a gente se deparou com o Design Gold, eu comecei a olhar tal e fui atrás do chinês, né? São chineses tal, chamei o cara, conversei, não sei o que e tal. Não tinha ninguém no Brasil. Aí nós compramos a licença e começamos a desbravar. E aí, conversando com o chinês direto, não sei o que e tal, aí ele pegou e fez a proposta. Ó, vocês não querem distribuir para mim aí? Vocês vão mexendo, tal, bababá, eu pago uma comissão para vocês, tal, e assim, aí vocês já falam português, já conseguem ajudar. E aí, o que aconteceu? A gente conseguiu, a gente tem um grupo, né? Eu, o Igor e os dois desenvolvedores do Design Gold. E assim, as ferramentas que a gente acha necessário. Chama eles, ó, vamos desenrolar isso aqui, assim, assim, assado, vai melhorar assim. Aí ele vai lá e faz as alterações ou cria a ferramenta. Eles trabalhavam na GenVision, né? Eles faziam a programação do Matrix Gold lá. E aí eles foram montar a empresinha deles. Eles saíram do Matrix Gold, então? Eles eram desenvolvedores. Curioso. Eu não conheço, tá? Eu não conheço esse plugin. A pergunta veio do Pedro Do Lobo. Pedro. Né? Assim, ele tem muita... Ele perguntou das vantagens e perguntou se vocês eram representantes. Então, uma das respostas já veio. Já. É que assim, ó, para quem desenha no Rhino, para quem sabe desenhar no Rhino, puro, sem plugin. O cara que sabe desenhar ali, o Design Gold ele tem ferramentas
Que faltavam. agiliza. Não. O que você ia fazer lá no Rhino, de posicionar perfil. Né? Você traça o aro, você coloca o perfil do lado aqui. Tem um comando lá que é tipo um sweep 1, só que a gente fala o pipe do chinês, mas você coloca qualquer perfil. E aí você vai ter a reta. Você vai lá e você clica ali, ele dá o sweep, né? Ele vai correr e você movimenta ele no reto, no plano, não posicionado na reta. Isso agiliza demais na hora de você desenhar. E fora Você não que precisa ficar... não se perde, né, também, porque... Ele tem muita coisa legal, que nem respondendo a pergunta do Pedro, ele tem bastante coisa legal no sentido, assim, de... por exemplo, você tem o Disboolean, que acho que é muito legal. Você tem, por exemplo, uma peça que já está toda fatiada, cortada, tal. Você dá um Disboolean, ele reconstrói a peça inteira. Pô. Com todos os cortes. Quanto Só que, custa? assim, Já quero. é tipo assim, ele desfatia, ele realmente recria uma superfície, alguma coisa que já tenha tido operações booleanas nela. Isso é muito legal. Movimentação de objetos em cima de uma superfície. Então, enquanto no Rhino você precisa ir lá, Move Object on Surface, selecionar a orientação. Ali não, é um clique, você movimenta o objeto e ele segue a superfície. Então, por a cravação uma a uma, por clique, isso você já tem no Grasshopper Gold também. Sim. Você tem muita coisa do DG. No Grasshopper Gold eu falo, cara, o Grasshopper Gold hoje ele preenche boa parte dessas necessidades de joalheria. E aí é esse ponto que eu quero emendar, que nem, por exemplo, a pessoa fica presa, eu falo fica presa no bom sentido, tá? Mas ela fica ali na versão do Matrix ou no Rhino Gold e ela não vai se atualizar para essas novas ferramentas que vão chegar. Porque, por exemplo, vamos supor que amanhã surge uma coisa nova na joalheria, um negócio tal, e aí eles desenvolvem um plugin, alguma coisa que já agiliza isso de ser produzido, de ser desenhado. Você que ficou para trás, naquela época não se pensava nisso que hoje existe, entendeu? Sim. Como, por exemplo, a implementação do SubD. Hoje você consegue algumas ferramentas que vão meio que diminuir o tamanho daquele arquivo, em termos de peso. Então, assim, vai ter muita coisa assim que, se você não tentar se atualizar, você realmente vai perder as novidades. E eu acho que as novidades, geralmente, vêm para ser pensada para facilitar as coisas. Então, essa coisa do Boolean do Rhino 9 é legal. Todo o patch, sabe? O comando patch, onde você faz fechamento de... Ele foi todo remodelado para o novo Rhinoceros. Graças então, a ele faz Deus. uns patch mais fechadinho. Dizem as más línguas que agora o network vai ter ponta... Duvido. Pois é, mas dizem que eles melhoraram bastante essa questão de network. Então, então você perde essas novidades, porque Sim. é coisa legal, né? Novidades. Então, o DG, ele meio que ele traz ferramentas mais específicas para o dia a dia, então ele não tem... Esquece de coisa automática. Vai ter uma garra... vai ter, sei lá, um anel automático, um negócio automático. Não, esquece. Ali realmente são ferramentas. Então, você tem acesso a um sweep 3, a um sweep 4. Então, Isso tinha no Matrix, né? Então. Meio que as coisas E só... é bom O que isso, acontece? Isso é bom. Muito. E assim, o Matrix é aquela coisa, não vai ter mais atualização. Por que não tem isso no Rhino, gente? A gente já veio no Matrix há 6 anos, já 10 anos, sei lá. Tem muita coisa que não tem no Rhino, que eu falo... O Rhino 9 tá pra sair tem 3 anos quase. Eu acho que eles não vão... Eu acho que eles não vão lançar enquanto eles não implementarem a IA dentro dele. Ixi, vai demorar então. Vai. Mas é a novidade que eles precisam trazer, senão eles vão ficar pra trás, né? Alguém vai fazer isso antes deles. Aí você pega, por exemplo, o Matrix hoje, ele tá custando aí, acho que é $3.000. Caro. Mas aí é o Matrix Gold, você diz. Não era 5? Era 5, né? $5.000. $5.000. Mas esse tá falando do Matrix Gold. Matrix Gold. É $3.000. $5.000 é o Counter Sketch. Tá. $3.000. Mas $3.000 hoje é 15 mil. O Design Gold custa $600. É uma coisa, cara, você vai pagar 3 pau no programa? É pesado? Mas o outro é $3.000. Não, e aí que tá, você tem que ver como investimento, né? Nesse caso. Sim, o quanto ele me agiliza. Porque, por exemplo, você... Vai, pode ir. É que o Paulo perguntou, né? Algumas coisinhas legais. E até o Paulo e o Pedro, né?
Eu falo assim, por exemplo, toda a parte de texturização, você consegue fazer aqueles forros todo trabalhadinho por dentro. Tem as questões de você já fazer cutter, cravação, castle, é, todas essas parametragens, aquela coisa bem legal que tinha no Matrix e no Rhino Gold, você não tem no Rhino normal, que é você ter, às vezes, um objeto assim, você fazer aquele bend Sei. 360, né? Que ele vem e redesenha. Hoje eu acho que o programa ele já se paga só pelo fato dele fazer renumeração de anel em NURBS. Isso é muito foda. Sim. Então, por exemplo, você desenha ali. Hoje em dia, a maioria dos projetos eu desenho tudo em numeração 16, porque eu vou poder renumerar ele até, sei lá, 25, Eu 26 faço tranquilamente. 17 ou 18 normalmente, justamente Isso. para isso, para essa facilidade. E aí ali você. O legal, o Grasshopper Gold ele renumera já, mas ele te apresenta uma malha em mesh, né? Em Isso. mesh. E aí, quantas e quantas e quantas vezes que a gente renumera um anel e ele tá Deforma. em NURBS, cara, Ah, com sim, sim. linha e tudo. Então você simplesmente dá continuidade no projeto. Isso por si só, para mim, já vale o investimento. É. Porque isso já se paga. Quantos projetos você pode, às vezes, fazer uma grade e até oferecer mais por esse serviço por um investimento que você fez. Aí o pessoal muito. É foda, né, Paulo? Porque muita gente fala assim, pô, mas faz isso com um clique. Tá, mas eu investi. Olha essa máquina aqui. Os caras falam assim, ô louco, isso daí você desenha rapidinho, faz isso. Eu gastei 30 pau pra fazer isso aqui. Ah, mas você desenha rapidinho em 10 minutos. 9 anos desenhando, é investimento, Então os caras acham Tempo, que tudo é fácil, sabe? experiência, você vai pagar por E isso, aí, cara. eu até brinco com o Didi, eu falo, eu não gosto de às vezes entrar em chamada personalizada com o cliente, porque ele vê eu desenhando e fala assim, ô louco, fez em 10 minutos, pô. Eu falei, pera, mas Eu nunca vai vou fazer em fazer 10 isso. minutos. Tem um custo. Eu nunca vou fazer isso. Ó, ô Paulo, Nem é por causa disso, é porque é desconfortável Uhum. demais. Eu nunca vou dar essa liberdade pro meu cliente. Eu posso abrir e apresentar. E depois eu Uhum. fecho o trabalho e mostro de novo. Mas nunca em tempo real. Ou então ele me chama Não, pra trabalhar na empresa esse dele. é Ele vai VIP. pagar minha diária. Esse é não, a gente VIP, esse vende é um VIP. serviço, a gente vende um serviço que é o cliente, na realidade, ele faz. É o Big Brother, acompanhamento Big O Big Brother. Não, não, Brother. é um serviço diferenciado que a gente presta. Uhum. O cliente, ele personaliza a joia dele e o cliente dele Participa. participa. Ah, legal, legal, legal. Então, assim, a gente fica 2, 3 Vou horas com o copiar, cara. vou copiar. A partir de amanhã no 2, 3 Instagram. horas com o Eu te cara. mando 2, 3 horas as com o cara, diretrizes. sabe? A gente vai, conversa. Primeiro, assim, já tem uma prévia, né? É feita uma reunião antes, tem uma prévia, a gente apresenta a peça, e aí o cliente vai lá, ele, pô, será que se a gente colocar um pouquinho mais para cá, fica bom? Aí a gente vai fazendo, e aí chega no contento, né? Mas isso aí é uma coisa especial, é um outro tipo É de outro atendimento que a tratamento, gente... sim, sim, sim. É um outro tipo, é E, um outro valor, aí é uma coisa completamente nichada que a gente sim. É bem está se propondo a personalizado fazer, mesmo, bem né? personalizado mesmo. não é alta produção. O que a gente tava falando, então, vocês usam o Rhinoceros, que eu sei, né? Rhinoceros. O DG, o Grasshopper Gold O também. DG juntamente com o GG, mas a base principal porque, na verdade, ele nem chega a alterar nada de layout, porque o Sim, Rhino Gold e o Matrix fazem isso. Ali sim. não, realmente é uma toolbar nova, com novas ferramentas programadas para Rhino Gold vocês usam? Não. Rhino Não, Gold não mais. Eu Hoje também não vejo necessidade. Eu já hoje é muito, entendi a muito necessidade difícil. dele, mas eu nunca Sim, eu também. tive. Não faz falta. E aí depois a gente complementa com o ZBrush hoje em dia, para Perfeito. trabalhar as malhas, meshes, mesmo que às vezes um arquivinho modelado do zero ali dentro, ou até mesmo hoje as ferramentas que nos auxiliam aí com as precisões e agilidades de projetos feitos por IA, no sentido de a malha, enfim, né, os Santos, muitas vezes ajuda bastante. E depois a parte de renderização mesmo, a gente faz uso do iDeal 3D, aquilo que a gente até comentou, justamente pela praticidade, a gente meio que já acrescenta, já faz parte da nossa Dinâmica. apresentação ao cliente, o projeto girando em 3D,
que eu também falo, é uma bênção, é uma maldição, porque da mesma maneira que encanta os olhos, ajuda o nosso cliente a vender, porque a cliente A apresentação, fascina, é né? A fascinante. apresentação é tudo. Da mesma maneira que se você pega uma pessoa bem resolvida na vida, ela vai aprovar, vai falar lindo, maravilhoso. Aí você pega uma pessoa que às vezes tá um pouco chateada com a vida, vai falar assim, mas por que aqui, ó, É. é complicado. Então, É. mas hoje a gente tem mais pontos positivos do que negativos. Então, Eu acaba adotei sendo uma vídeo ferramenta também que- na minha apresentação, Sim. mas não pelo Ideal. Eu gravo a tela, rotacionando, mostrando alguns detalhes específicos, porque só por uma imagem, só pelos ângulos que você escolhe para renderizar, normalmente você não apresenta o projeto. E aí, Ô, E aí- Paulo, eu tive algumas complicações normais, reprovações normais, ou então o cliente não ficando tão satisfeito com algumas coisas mais complexas, porque o clássico tudo bem. É mais só para peças complexas, daí eu adoto o vídeo para isso. isso, Funciona bem. isso vem mais de mim, assim, eu até brinco com o Didi, eu falo, cara, eu quero tentar trazer sempre o máximo da tecnologia que eu conseguir para o nosso negócio. Então, por Uhum. exemplo, eu vejo já que tem alguma coisinha nova pipocando, eu lembro que o Ideal, cara, a gente chegou. Eu só investi nessa máquina aqui atrás, porque na época eu trabalhava com o Quixote, eu falei, Didi, vamos investir numa máquina legal, porque aí eu vou poder renderizar Porque mais tá rápido, chegando o eu vou GTA poder 6 aí, né? qualidade, eu já tava lá na é frente. uma 4090, Paulo. Espero que Ô, o cara não louco. tenha ouvido isso. É uma i9 com uma 4090. Bonitinho. Eu tô com o E i9 aí- 3060 aqui, que eu sou pobre. É uma Para. 4090. E aí, o que aconteceu? Foi bem no. Eu comprei, Deu já 2 começou meses. começou a pipocar. Olha esse site, Ideal, E aí nós Ideal. entramos, já começamos, vamos pagar pelo menos os $10 lá e tal. E aí foi muito engraçado. Os caras lançaram lá que eles iam fazer um concurso mundial Perfeito. de hein? Não, desenho. mas isso bem depois, bem depois. Não, Calma aí. não, tô Você falando já assim. tá pulando. Aí eu falei, Igor, vamos entrar? Ele falou, será? Eu falei, mano, o não, nós já ganhamos, né? Não ter ganhado, nós já somos. Não ganhadores. Perdedores já somos. Vamos mandar, né? Aí vamos selecionar que peça. Aí tá ali atrás, ó, do Igor, a ararinha. Calma aí que não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Agora tá aqui, ó. aparecendo. A Então, ararinha ali. eu deixei tudo preparado pra mostrar. É, bonitinho, o cara já é queimou marqueteiro largada. demais. O cara é É por isso que a marqueteiro gente briga, é demais. por isso que a gente briga, velho. O cara queima Ele quer largada. esperar momento, não tem momento. A gente tá num Lógico bate-papo. E aí, Isso é o que verdade, isso é aconteceu? verdade. Foi bem no comecinho, eu falei, Didi, olha que doideira. Olha essa qualidade de renderização, sem comprometer processamento nem nada. E olha aqui, aí vai, mexe e tal. Olha, qualidade legal, fácil. Você clicou ali, tá feito a cena. Aí mexe mais um pouquinho. Didi, clica nesse link. Puta que... clica pelo celular agora. Nossa, que da hora. E aí, inicialmente, a gente falou assim, cara, vamos cobrar uma beiradinha a mais para oferecer esse 3D? Uhum. Vamos, não sei o que lá. Eu falei, vamos pôr o doce na boca dos clientes e depois nós tira, né? Uhum. Faz igual E aí traficante, né? Dá a primeira dose. Faz o teste, lógico, testar. Só que aí nós estamos até hoje com o doce na boca. Porque assim, não ficou tão natural a aprovação ser desse Mas jeito. tudo Porque o bem. que nós sentimos, Paulo? Uhum. A gente sentiu o seguinte, ó. Uma agilidade na aprovação do projeto, uma valorização no serviço. Então, por exemplo, assim, entendo perfeitamente o seu método de ver essa situação. Não, Tá? eu não acho ruim, não, tá? Eu só não adotei. Isso, mas eu entendo perfeitamente o porquê das suas ressalvas Uhum. para apresentar isso para o cliente. De repente, você tem clientes realmente complicados e a gente também tem esses tipos de cliente. Só que para a gente foi uma resposta legal, porque a maioria dos clientes legais, tirando os clientes mais complicados, começaram a ver pontos positivos nisso, no sentido assim, nossa, configura aí para mim para conseguir ver no ouro amarelo, no ouro branco e pedra azul e vermelha. Você já por dá na exemplo. mão dele a decisão, né? Uhum. Tá ali. E aí, assim, isso agregou valor para cliente dele. E aí, por exemplo, hoje, além do... o Orives hoje, ele escolhe a iGold, às vezes até por conta disso. Eu falo assim, aqui o cara entrega em 3D, sem nunca tive probleminha, tem uma comunicação legal com os meninos. Então, a gente viu isso na época onde a gente estava ainda em ascensão, em querer ali ter um pedacinho do mercado pra gente, nichado, como algo de, legal. Um diferencial. Isso aqui, se a diferencial. gente sair na frente, a gente... E aí foi onde eu comecei a participar
dos fóruns do pessoal do Ideal e tudo mais, e hoje eu meio que converso com o CEO lá do Ideal. Então hoje a gente tem uma relação legal, às vezes ele me manda um arquivo e fala, ô Igor, você consegue fazer isso aqui, tal, para mim? Aí eu pego, a gente faz a Isso é muito modificação legal, pra que ele vocês vão na fonte, né? na fonte, a gente Não, gosta então, de falar. ô Paulo, foi muito engraçado. Um dia a gente conversando, eu falei, Igor, você já deu uma olhada? Quem que é o cara que a gente conversa do Ideal? Ele falou, deve ser algum desenvolvedor. Eu falei, mano, o cara é o dono do negócio. O cara é o CEO, porque- ele que desenvolveu, ele é o fundador, ele mais um. E nós falamos com os dois. E assim, mano, eu falei, o dono não vai conversar, Uhum. né? Não é o cara que vai conversar. Nesse caso, é. Os caras têm como clientes Swarovski, Cartier, Sim, a grandes, carteira de grandes clientes, players, né? grande, vai conversar com um brasileiro, bosta, que nem a gente, cara. Não tem como, né, mano? É Não, muito. E a situação, ela foi muito específica, porque foi assim, a gente começou a usar o Ideal e tal, e começamos assim, bombar no sentido assim, legal, tá legal, os clientes estão gostando, vamos mandando. Um belo dia eu acordo, vou fazer um projeto, jogo no Ideal, não tem mais o link temporário, porque não sei se você sabe que ele tem duas opções de subir o arquivo. Antigamente você subia uma versão temporária, então depois Acho de que foi 7 essa que dias eu vi. Acho que eu vi. isso, esse link deixa de existir. Uhum. E tem a versão permanente, que aí você tem um perfil lá dentro onde você meio que monta um portfólio. Sim, eu lembro disso. Lembro. E a gente usava o seguinte: algumas peças que a gente achava bonito, a gente subia permanente pro portfólio, Uhum. porque aí fica muito fácil. Às vezes numa feira, uma comunicação, fala, vocês têm Passa o portfólio? link. Uhum. Passa o link, tá lá, a pessoa vê em 3D, tudo bonitinha a peça. Então isso para portfólio, o Ideal é muito legal para quem é modelista. Sim. E ele tinha essa opção de um link temporário, que era muito prático para as aprovações do dia a dia. Tem peça que eu não vou subir permanente, porque é de um cliente específico, é uma coleção, não pode. Então eu mando esse link temporário para o cliente em específico. Um belo dia eu estou lá trabalhando, subo um arquivo, não tem mais o link temporário. Eu falei, você tá me tirando. Porque isso daqui é um negócio que a gente usa no dia a dia, a gente usa muito mais os Sim. temporários do que os permanentes. Sim. Aí vou eu lá mandar um e-mail, onde já se viu, que não sei o que lá. Aí me marcaram uma reunião, e eles são indianos também, o pessoal do Ideal. Aí eles conseguiram me marcar uma reunião, eu entrei na reunião com uma mulher lá, falando em inglês, meu inglês todo torto, e explicando para ela, olha, não, mas o link temporário é muito importante. Ela, mas por que é importante se você pode subir permanente? Eu falei, não, porque tem peças personalizadas. Então, assim, eu fiz eles entenderem o uso do Ideal para um outro nicho. Porque até então ela estava me explicando que assim, não, o link temporário era uma coisa que a gente deixou ali para testar, porque para a gente o importante é o arquivo subir. Por que você não quer o arquivo para sempre lá no seu portfólio? Aí eu precisei explicar tudo para ela. Os caras investiram tanto em servidor. Exato. Eu falei assim, se o problema é memória, baixa para 3D então, né? Eu explicando para ela. E aí ela entendeu, então hoje, se ainda tem o link temporário, vocês são culpados. Eu liguei, aí foi num belo dia, sábado, e aí eu comecei a me interagir, eu falei, cara, se eu não ficar de cima, eles vão arrancar os recursos que a gente usa no dia a dia. E comecei a participar nos fóruns e tudo mais, acabei ganhando, assim, uma certa notoriedade ali dentro, porque muita gente, às vezes, tinha uma dúvida e tal, eu já manjava e falava, faz assim, tal. E eu chamei a atenção de um desses caras que eu achava que era, sei lá, o staff dos caras, né? Uhum. Aí um belo dia ele falou, vamos fazer uma reunião, então você, pode chamar o seu sócio, tal. Aí entra eu, o Odemar, o dono do Ideal, né, o CEO do Ideal lá, falando um inglês porco, mas enfim, dava para entender. E ele, assim, com o inglês impecável. O inglês dele, mas ele falava, não, eu consigo entender, entendo. E conversamos bastante, aí ele perguntou sobre o cenário brasileiro e tudo mais, então... a gente tinha bons planos para estar implementando mais, porque eu falei que a gente tinha esse interesse de trazer conteúdo do Ideal em português para poder ajudar o pessoal a começar a desenvolver por lá. Só que eles fizeram tanto sucesso que acho que eles nem esperavam o alcance que eles teriam comercialmente, que assim, praticamente eles hoje eles têm, como eu te falei, Cartier, Swarovski, grandes marcas fecharam com eles e tem hoje um sistema de desenvolvimento. Então, por exemplo, hoje eles estão desenvolvendo o Try-On, que é assim, você desenha o anel, você sobe na plataforma, aí a pessoa, quer ver? A pessoa, ela entra... Isso é muito legal, vou até demonstrar ao vivo aqui, ó. E assim, eles estão com
com vários sistemas, né? Para você subir para site mesmo, Uhum. e-commerce. Agregar no site, né? Tô vendo. É, Aham. por exemplo, ó, hoje você tá um pouquinho estourado, mas dá para ver. Dá pra ver, dá Hoje pra ver. você consegue ativar uma opçãozinha aqui, ó. Eu acho que mais de longe vai pegar melhor, Igor. É, um pouquinho de Ó, longe ficou melhor. é que acho que ele vai mudar. Agora ele vai conseguir ver bem. Quer ver? Tá me vendo aqui? Tô. Sim. Agora com a mão na frente, Tá. não, né? É. Mas meio que, Ah, ó, ele você tá faz a vendo? aplicação. Aham. Ele faz a A aplicação. realidade Então, aumentada. cara, e a hora que você joga isso daqui na mão da cliente, ela fica louca. Principalmente quando você vai atender esses clientes O mais, final, né? O cliente final, mais né? high ticket, porque ele está incorporando toda essa experiência. Então, assim, hoje a gente fazer um atendimento, às vezes até com a pessoa junto com o cliente desenvolvendo, a gente desenhando em tempo real, a pessoa lá desenhando no rabisco, eu quero desse jeito, a gente elaborando, tudo em tempo real. No final, a gente sobe um ideal que a pessoa, o nosso cliente levanta, vai até o cliente, faz assim. E ela veja o Sim, anel digital, é uma coisa assim que agrega valor e tudo sim, mais. E eu sim. falo, cara, e essa é o diferencial que a gente queria para a empresa. Então, até voltando um pouquinho sobre a iGold, Uhum. então o I vem simbolizando essa questão da tecnologia, de estar por dentro das novidades. O Gold vem para falar qual que é o nosso ofício, né? O ouro. Então a gente trabalha ele tipo ouro virtual, é a modelagem 3D. O 3D, que é de fato a nossa categoria. E aí quando a gente estava desenvolvendo tudo isso, falei, e aí, Odemar, como que vai chamar a empresa, né? A gente sempre brincava que ia ser iGold, que eu gosto da Apple, o Didi gosta da Apple. Falei, então vamos pôr de iGold 3D, tal, tal. Ah, legal, vamos deixar iGold. E ficou iGold por um tempo, até que em algum momento eu falei assim, cara, o Didi falou, eu acho, falou, você viu que É Igor e começa Odemar. com Igor e termina com Old de Odemar, né? Então, assim, e hoje o próprio nome da empresa representa muito o que nós somos. Então não foi Eu proposital? Vocês estão de não foi, brincadeira. Ah, não, não, foi não, não, cagada. não. Não foi junção do nome. Foi cagada. Claro Era que da foi. inovação do ouro. Não, 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 A não, 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 ideia não, não, nossa não. era a inovação do ouro no 3D. iGold Vocês 3D. são criativos o suficiente pra contar essa história melhor. Volta, eu vou deixar vocês contarem Não, de novo. cara, quando eu falo que tudo aqui foi um acaso da cagada, é verdade, cara. A minha trajetória, ela é... Cara, eu tinha E aí certeza que ficou, era eu falei, cara, isso. Eu que tinha legal. certeza que era isso. Não foi a junção dos nomes. Ah, gente, não. Pra gente, Paulo, isso foi uma confirmação que o destino tava traçando as nossas linhas pro mesmo caminho, sabe? Oh, Falou se assim, você ó, vê vai as dar... viagens que a gente tinha De nome? no Telegram. Não de Ah, nome. De nome, assim, não, viagem de falar do que ia ser uhum. empresa, tal, papapá. E numa época que, porra, era completamente inviável qualquer coisa que a gente vive hoje, sabe? Aham. O crescimento, a profissionalização, né, da empresa. Hoje, por exemplo, a gente foi fazer o registro no INPE, e aí, qual que foi a dificuldade? Achar uma empresa do mesmo segmento do nosso para o cara poder ter comparação. É, Não tem. uhum. Quem que eu sei que tem empresa aberta, e eu não sei nem como é que tá a descrição dela, é a Eliane. Não, Mas a maioria é freela. o dela eu não sei se ela tem duas empresas, tá? Não sei. Mas o dela primariamente é de instrução, né? De Instrução, educação. né? É escola, é educacional. É. Então, assim, eu não sei se Mas ela existe deve uma ter um empresa de segundo modelagem de CNPJ joias. pra... Não, você pode colocar vários, né? O nosso CNPJ, inclusive, a gente, quando foi colocar, eu falei, Igor, vai que um dia a gente resolve dar curso, põe aí, né? Pelo menos não tem que fazer alteração. Uhum. Então, lá tem Porque na verdade modelagem de produto, a tem gente pensou curso. mais nessa parte de mentoria mesmo, né? Uhum. Uhum. Vira e mexe, nós estamos trabalhando, o celular do Didi toca, não tá, eu fundo com quanto isso aqui? Aí ele vai lá e passa suas valiosas horas, assim, falando tudo pra pessoa. Eu falei, cara, Sim, sim. você tem um conhecimento, assim, que vem de graça, vai de graça, mas a pizza Vamos do final de tentar um semana não se pouquinho, né? paga, Vamos né? tentar Não um se pouquinho, paga. né? Eu não cobro nada também eu converso com Uhum. muita gente, dou Uhum. dica de tudo quanto é coisa quando eu consigo, assim, se tá dentro da minha alçada, eu também não cobro muito, Sim. né? Enfim, acho que eu tenho um pouco dessa história também que o Dermar. E é bem isso mesmo. E a gente conversa bastante também. Eu tô dando um treinamento assim para uns meninos também que a gente vê potencial de estar também trabalhando com a gente. Então é muito legal que
as coisas foram acontecendo de forma natural, sabe? Então, é bem aquela história mesmo. O Odemar já estava sendo conhecido, requisitado, mas ele não tinha, às vezes, a agilidade que eu desenvolvo, que eu desenvolvi ao longo desses 9 anos, mas ele é o rostinho bonito da empresa, eu falo que ele é o comercial. E- então, Paulo, acaba que um não consegue ficar sem o outro. Porque, por exemplo, por mais que eu tenha todo o conhecimento de desenhar e tal, tem coisa que eu falo, Didi, vem cá, como que nós vamos fazer isso aqui funcionar? E aí é Uhum. aquele olhar técnico dele, aquele olhar engenheiro dele, entendeu? Só que ele, às vezes ele tá lá e fala, cara, ô Igor, vem cá, como que eu faço essa curva aqui? Ah, olha, é assim, pá. Então, Ah, falar que eu não tenho toque, eu tenho um. Hum. Com linha, mano. Ah, mas precisa, né? Não, com linha. O Igor começa a desenhar e fala, mano, pelo amor de Deus, faz um favor pra mim. A não, linha mas não fala desse Rebuild, jeito, rebuild, dá um Vai falar rebuild assim, aí. só um- Não, porque assim, eu não consigo. Sabe quando você vê um. Ele, aonde? Eu falei, aquele pontinho ali, ó, mexe ele um pouquinho Uhum. pro lado. Só pra ela fazer a coisa. Eu falei, eu acho que deve ter. O Oscar Niemeyer encostou em mim. Porque Não, eu não mas consigo ver coisa quebrada. é isso mesmo. Tem que ser fluida, sabe? Pra mim. Não, eu sou organizado, só que assim, ele é num nível. Ele é num Doente. nível. É. Sabe quando você vai fazer uma vetorização de uma foto? Às vezes você pega um vetor lá e vetoriza pelo Rhino, né? Sim, Pelo sim, plugin, sim. enfim. Uhum. Aí ele faz algumas curvas mais trincudadinhas, mas estruda ali, vai dar certo. Não, nossa. Aí eu falo, beleza, aí ó, essas 2 horas e meia que você gastou arrumando a linha. Mas então, mas vamos lá. Agora vem o meu lado também que eu vou defender o Demar. Se você tem a linha perfeita, o seu sólido fica perfeito, a sua superfície fica perfeita. Os E não encaixes. pesa. Não, e aí não começa a gerar aquelas linhas de divisão, que é onde Uhum. quebra o fillet, que é onde dá problema de boolean. Eu sou chato também, eu sou chato. E sabe quando Nossa. você pega, por exemplo, uma catedralzinha, vai subir a Aham, Catedral do Anel. aham, Aí ali no meinho tem um ponto que tá meio fora, que ela vai assim, aham. dá aquela A engasgada. Mano, uniãozinha, não. não, aí ali mano, eu começo, me dá agonia. Eu falei, Igor, arruma a linha ali, vai, É por duro, favor, é duro, só aquele é complicado. pontinho. Aí eu falo, você quer ganhar dinheiro ou não quer? Não, brincadeira, vai parecer que a gente larga. Mas ele tem mania dos. Cara, ele vira as garras. Como assim ele Porra, vira as garras? Não, eu parei com isso. Eu Wade, ali ó. no Zed, a Zed tudo pro norte, sabe? Ó, não tem a garrinha, ela vai ter um traço. É uma Polysurface, ela tem só o corte, certo? De um Ah. lado, então é como um A revólver. emenda da A superfície. emenda. Ah, Ele coloca todas as emendas pro mesmo lado, irmão. Já faz 2 semanas que eu não faço mais isso. 2 semanas de 9 anos, É. já é um avanço. O dia eu vendo ele falei, o que você tá fazendo? Não, tô arrumando o Zed porque na hora de fazer o Boolean funciona. Eu falei, Igor do céu. Cara, mas nossa, mas eu faço, por exemplo, garras de gemas maiores, normalmente simétrica, eu faço tudo com mirror. Se eu faço isso, eu perco ainda o histórico. Eu nunca vou fazer isso. Eu nunca pensei nessa possibilidade. Então, mas aí, ó, uma ferramenta da hora que tem no DG. Aham. Você cria a pedra, por exemplo, no plano, Uhum. e aí você coloca as garrinhas lá, e aí você manda ela aplicar. Aí você seleciona as pedras que estão lá no aro do anel, toda espalhada. Aí você fala que você quer aplicar essas garras do que estão no plano naquelas pedras lá. Ela vai e joga todas. Aí ele Tá. arruma todas ali, elas vão todas bonitinhas pra peça. Não exagera também. Ele fala isso como esse se é meu menino. Não. eu de 1 ano e meio Ele é atrás. caprichoso, ele é caprichoso. Mas esse tipo de trabalho é chatinho de fazer também. Mas Ele assim, gosta. e aí a gente focou nessa questão mesmo assim, de tentar trazer o que tiver em alta na tecnologia ali para o mundo da joalheria, para facilitar realmente assim, essa questão nossa de modelagem, Uhum. então precisão de cravação, de falha de arquivo. E assim, Paulo, você até perguntou, você falou, e vocês têm uma impressora para testar? Cara, vai parecer soar estranho o que eu vou falar, mas assim, cara, a nossa taxa de erro ela é muito baixa. Eu sei. Muito baixa mesmo. Eu te Eu entendo. acho que hoje a gente tem uma média assim de, sei lá, talvez de 10 a 12 entregas de projetos diários para mais, talvez. E é muito, muito difícil mesmo um projeto que voltou por problema Agora de tá explicado a desenho. 4090 aí, ó. Agora tá explicado. Estão milionários esses meninos. Mas assim, não, é muito difícil voltar mesmo. Assim, Uhum. o DG hoje traz um conforto muito tranquilo sobre cravação.
a nível de você fazer a operação bem rápida e saber que vai dar certo. Então, quando vem alguma coisa com problema, vamos supor que voltou, sei lá, voltou 5 projetos que deram problema, um exemplo. 4 a gente percebe que é problema de outros fatores. Ou a impressora tá errada, ou o cara não curou direito, Uhum. não foi problema de modelagem. E Não, aí, a questão da impressora era curiosidade mesmo, porque eu também não uso quase nada, né? Mas assim, na hora que gera uma dúvida, eu tenho essa alternativa, sim, que é você aquilo pode que o Demar testar. falou, né? Tá com dúvida, tá não sei o que lá, quer fazer um experimento? Temos a Uhum. opção de fazer aqui, mas não é que vou levar para produção. E é isso Sim, aí. sim. E é muito legal. Assim, a gente fica contente com essa taxa de acerto. E quer Uhum. dizer que você tá no caminho certo, que nem você falou assim, pô, eu também concordo com isso. Então, É. chega um momento que modelar é algo natural. É, Chega a ser algo é natural. porque você já tem muita referência. Acho que Uhum, é onde Sim. o pessoal mais novo desanima, não sim. entende, que tem um processo de aprendizado e ele é muito dolorido, Uhum. né? Porque a gente erra por bobagem, a gente esquece de colocar uma emenda mais resistente entre a caixa e o Às vezes a aro. gente esquece da a- mirror da cravação pro outro lado do anel. Já mandei às vezes aí, fala, do a- outro lado não tem gravação? Eu falei, não, tem, outro, foi erro do site, peraí. outro dia eu exportei um anel inteiro sem as garras. Então. Não, Ou você acontece. pegar a escrita e dar mirror. É, Anel, por exemplo, tem aplique com alguma escrita, você vai lá e dá mirror e manda bala. Não. Ah, mas isso acontece muito com carimbo, de brinco, É. carimbo, isso. né? Então Você já manda aconteceu, bala, já aí o cara fala assim, aconteceu. ô, tá invertido. Você fala, vixe, cara. Já Pô, aconteceu teve um comigo já. cliente meu, eu fiz um anel de, de formatura. Eu mandei o ideal pro cara com mirror, o cara olhou, o cliente olhou, Não ele percebeu? imprimiu o anel, fundiu, Ah, entregou, não. o Aí cara voltou não. um mês depois, mano, pra perguntar se não tava errado. Você falou que não. Era engenharia que tinha o E. Você já viu um símbolo de engenharia que tem um E no meio? A engrenagemzinha tem um Ezinho. Eu não sei Tá, nem do tá, que. tá, 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 tá. Aham. Aí eu peguei e dei mirror. Ficou um 3 do outro lado. Sim, sim. O cara usou um mês o anel. Pra perceber que tava. Eu acho que nem deve ter sido ele que Ah, percebeu. Aí o cara né. falou, Aí ele Segue a falou, tá vida, vai, errado. gente. Segue a vida. Ele fez o anel de novo, né? O Ah, cara me ligou e falou, não. tem como se arrumar? Eu vou refazer. Aí eu refiz o Tampa projeto, com, tampa mandei. com solda e. Olha lá, cadê o Ó, vermelho? surgiu uma pergunta, eu vou deixar Vamos vocês lá. respondendo enquanto eu vou rapidinho pegar um pouquinho mais de água, 2 segundos. Perfeito. A pergunta é Perfeito. sobre a questão de suporte do Evaldo. Ele perguntou se vocês cobram a parte pelo suporte e eu volto para responder também aqui. Eu não entendi Perfeito. qual que é a parte do suporte. Quando você entrega o Provavelmente é projeto, suporte de impressão. quando você entrega o projeto, você faz a parte de suporte e eu vou incluir mais uma pergunta aqui, alimentação também. Tá? Infelizmente eu não. Quer dizer, deixa eu ligar o celular que daí eu escuto a resposta de vocês. Mas, enfim, podem responder, fiquem à vontade. O podcast é de vocês Perfeito. por alguns minutos. Então vai. Vamos lá, a parte de suporte e alimentação é a minha é a A minha minha alçada. função, é a minha alçada da empresa, né? Algumas peças que são mais complexas para tirar, porque eu já sei que o cliente vai ter problema se for colocar manual, e aí eu acabo fazendo essa colocação. Suporte para impressão é um serviço à parte, tá? A gente tem que acabar cobrando, porque tem projeto que vai tomar bastante tempo, né? Eu tenho vídeos explicando como colocar suporte, e eu passo para os clientes, explico a lógica de como coloca suporte, mas tem cliente que tem dificuldade realmente, ou às vezes não tem uma máquina tão boa e os Shitobox hoje pede uma máquina muito melhor. Então, se não tiver com uma máquina legal, você vai ter dificuldade de colocar o suporte, tá? Porque o programa exige um processador melhor, com memória melhor. É cobrado um valor à parte. Alimentação de anel, geralmente eu já mando pronta, porque a gente tem não suporte, tá? A parte de alimentação para fundição. Eu já tenho no plugin que a gente tem, ele tem uma colocação de suporte que é bem simples para mim, não vai me tomar tempo e eu acabo não cobrando por isso.
Quer completar alguma coisa, Igor? Não, é basicamente isso, porque por suporte para preparação de impressão, geralmente, às vezes, você perde mais tempo pondo suporte do que de fato desenhando a peça. Então, Sim. e como eu costumo dizer muito que a parte de tempo é onde a gente acaba precificando o nosso trabalho, não tem como, assim. Mas a parte de alimentação, às vezes por aquela basezinha embaixo do anel, às vezes subir um galhozinho, né? Ali é tranquilo pra gente também, às vezes quando a gente tá finalizando o projetinho, a gente manda, e geralmente a gente manda até agrupado só no final, porque tem a opção do cliente remover isso se ele não quiser, sei lá, vou fazer uma versão sem, desagrupa lá e deleta o condutorzinho, mas Pode dá pra continuar. fazer. Pode continuar, eu tava ouvindo a resposta. Eu perdi talvez um pedacinho do que você falou, mas sim, eu peguei de vocês falando que cobram a parte de suporte, alimentação, você também, você faz, né, Odemar, é isso? Você faz isso? Tem projetos, por exemplo, às vezes você pega uns pingentão a gente faz bastante, 50 milímetros, 70 milímetros, e eu sei que se eu mandar pro cara do jeito que tá ali, ele não vai alimentar direito. No Alguns geral, clientes a gente já sabe. Mas você... Aí, assim, para facilitar, eu já mando. Mas você alinha isso com eles, cobra a parte e tudo mais. Alinhado, tá. Porque... Já é acertado o valor, sabe? Vai com suporte, com alimentação. Eu tenho alguns clientes que me pedem às vezes, só que eu não tenho domínio da produção dele nesse ponto. Uhum. Então eu falo, olha, eu até posso te ajudar, vou te cobrar a parte por isso, mas a instrução vai vir de você. Porque é isso, cada projeto é de um jeito. Eu não tenho como assumir esse risco, porque depois não alimenta, aí a culpa é minha, né? E eu não tenho domínio da impressão, não tenho domínio da borracha, da função. Que nem a gente faz muita peça pro Alfeu, que é cravador. Ele tava até agorinha pouco, tá eu não sei se ele... Ele tava aqui, né? Ele tava aí agorinha. O Alfeu, ele pede a peça sem nada. Me manda sem nada, que aí ele tem o jeito dele colocar o suporte, de colocar a alimentação dele. Mas domina. Mas a gente tem clientes que tem uma certa dificuldade ainda. Tá começando na... Cara, essa história do 3D, ela revolucionou tanto o mercado joalheiro, que tem um monte de gente hoje, joalheiro de bancada antigo, começou, comprou o forninho dele e tá lá se aventurando na fundição agora. Então, assim, tem uma certa dificuldade. Aí você vai orientando como que alimenta, como que não, tal. E a galera tá indo bem. Aí o Alfeu tá aí, ó. Tá aqui. Tá aqui ainda. E o pessoal tá falando, nossa. Davi Silva 3D mandou R$40. Pessoal, havia preparado um comentário, mas passou de 1.400 caracteres e o tema já foi embora. Tô curtindo demais. Um comentário, mas sempre aprendendo muito aqui. Ele tinha deixado um comentário de mais de 1.400 caracteres e agradeceu pela live. Pô, Davi, obrigado eu aqui que mandou 40 pra nós aqui. Valeu, Davi. O Davi tá empenhado, tá trabalhando. O Davizinho é um modelista em ascensão. A gente abraçou ele também, assim, estamos dando uma oportunidade legal de aprender. Eu falo assim, ele mesmo nas lives eu acompanhei, né? Ele falou assim, cara, o domínio dele é ZBrush, e ele realmente, assim, é uma máquina ali no ZBrush. E ele fala, cara, e o Rhinoceros eu acho que eu ainda tenho muito que aprender, assim... Mas ele já domina muito bem, muito, assim... Ele faz uns acabamentos bem legais, assim, que... Então, hoje ele meio que faz uma pontezinha com a gente, às vezes, ali. Ele falou, tem alguma coisinha aí? Eu falo, tem, Davizinho, vamos passar. E a gente também tá treinando os meninos, né, pra gente poder fazer o crescimento da iGold. Porque, assim, ó, o que eu penso muito, Paulo, é o seguinte, dada a pesquisa de campo que a gente fez, tá? A gente não tem nenhuma empresa que se propõe a fazer isso que a gente tá fazendo hoje, dedicado à modelagem 3D. Empresa. Hoje você tem bastante profissional que às vezes está informal no mercado, então só é o nome 90% do mercado, eu acho. E a sorte do Pix. Tem aqueles que abrem ali a meizinha, então já começa a trabalhar de uma forma mais profissional, tá ali e tal, consegue emitir nota, consegue fazer as coisinhas certinhas, mas uma empresa mesmo que se propõe a fazer o que a gente está propondo, não existe.
E eu falo assim, talvez a gente consiga se equiparar a Eliânia, as meninas, né, a Pri, mas elas têm um caráter também muito mais educacional também, e eles também têm uma prestação muito forte com impressoras e tudo mais, e elas atuam em alguns mercados bem específicos que a gente não atua, então é diferente, entende? E eu falei assim, cara, a gente não tem esse ambiente. E qual que é o diferencial que a gente está querendo construir? A gente quer realmente trazer esse selo de qualidade, como se a gente conseguisse fazer com que a iGold se tornasse um Inmetro do desenho 3D da joalheria. Mais ou menos nesse sentido de assim, olha, a gente consegue ter essa qualidade na entrega do projeto. Assim, a gente quer garantir que as pedras vão cravar bem, que você vai receber a numeração certa que você contratou. Eu falo, cara, hoje nem isso, às vezes a pessoa consegue... A gente tem a loucura aí da numeração brasileira e a ABNT demais. que tenta ser a nova padrão, mas ninguém usa, e é uma loucura, porque aí você tem que descobrir... Às vezes você descobre que a pessoa está usando a ABNT tarde demais, e a pessoa não avisa. Então hoje quando um cliente novo chega, a primeira coisa que a gente faz é, olha... Qual é a grade? Mede teu calibre. O que você está usando? O seu 18 está dando quanto de diâmetro? Então tem toda essa preocupação, porque eu passei por esse trauma de desenhar 5, 6, 7 anéis de joias com pedras preciosas, garimpadas não sei da onde aí do Egito. Aí chegou lá, ô Igor, o anel tá grande para cliente, Igor. Você botou no 18 certo? Eu falei, botei aqui, ó, 18. Não, mas meu 18 é ABNT, tá louco? Falei, pô, cara... Essa então, conversa assim, eu já sofri também, eu sempre converso no começo, eu sempre falo isso no começo da prestação. Agora, eu tô com um problema agora com uma cliente recente, que eu entrego pra ela, sei lá, no 18, modelado no 18, tudo certinho, a gente confere a medida, é a mesma tabela dela, mas chega no 16 pra ela. E aí eu falo, tem que colocar a porcentagem, tem que não sei o que lá. Então, assim, e ela não tá conseguindo acertar essa parte. Mas é importante que as pessoas saibam que isso existe, né? Essa contração existe e o programa tá perfeito. O problema tá dali pra frente. Pois é. Eu conversando com o Emiliano outro dia, qual que tá sendo alguns problemas que a gente... Ele, por vender resina e ver... Por exemplo, tem gente que fatia no linche. Puta de um programa bom pra caramba pra você pro suporte e tal. Só que, por exemplo, você pega as Elego, elas são feitas para usar o Shitbox e as Anycubic para usar o programa delas. E em algum momento, ali na hora de fatiar, de converter o arquivo para impressora, eles estão dando um pau. Algum drivezinho, alguma coisa. Então, assim, quero colocar suporte no lixo. Põe suporte no lixo, sua impressora é Lego. Vai lá e usa para fatiar o programa da impressora. Porque assim... Que nem a questão da resina, né? A resina, que nem assim, é o que eu vejo muito. Ou alguém tem os parâmetros da Mar 5. Amigão, a sua Mar 5 é diferente da do amiguinho, que é diferente do outro. E, cara, isso é um LCD chinês. Tempo de uso vai mudar a potência do... Tô falando como engenheiro elétrico. Vai mudar a potência do seu laser, do seu LCD. A exposição vai ser diferente. O tempo de exposição. São vários... O tipo de FEP que você usa pode ser diferente do seu amiguinho. Então, assim, não faça isso. Pega do cara para você ter uma base. Um parâmetro base. E aí você pega os calibradorzinhos, imprime e vê. Tá dando redução. A gente fez um calibrador para anel. Ele tem 20 milímetros. 6 de largura, 20 milímetros, tem baixo relevo, alto relevo. O cara vai imprimir. O cara imprime e já faz o teste ali. Detalhe, posição de impressão, às vezes, em pé, inclinado, em pé 45 e 90 graus. Sabe? Para testar todas as posições manda possíveis. Fazer as três e ver, tá dando alteração aqui, se eu colocar em pé, diminui muito, se eu deixar deitado, melhor. Então, assim, aí você vai achar, e aí você consegue, com um negócio desse, 20 milímetros, você mediu, tá dando 19, tá reduzindo 5%. Aí eu vou colocar lá na compensação na hora de eu imprimir 5%. Imprimo de novo. Agora bateu. Pronto, calibrei minha impressora. Eu sei que ela é 5%. A hora que eu for colocar, eu coloco 5%. Acabou. Então, assim, são uns problemas que
o cliente tem que resolver lá, por exemplo, teve uma época que a gente atendia um cliente e falava assim, mas chega aqui, reduz um número, a garra que era 1 vira 0,8, que não sei o que lá, então desenha a garra 1,2. Falei, não, eu não vou desenhar compensando um erro que é aí. Isso, perfeito. Porque senão, você imagina se eu tiver que memorizar, além de eu ter que memorizar, qual é a chapa que cada um dos 150 clientes usa, qual que é a preferência de não sei o que lá, eu ainda tenho que memorizar as compensações de... Daí eu fico louco. Não, e outra, o desenho, ele tem que estar como deve ser. Como deve ser. Foi pensado daquele jeito. Agora tem que entender o que está acontecendo depois. Exato. E é isso que eu tento explicar. E não é só com essa cliente, né? Caio César mandou R$30. Ganhei. Um abraço, meus amigos, ou de Igor. Salve do Caio. Salve do Caio, Rafael, César, Eric e Paulo. Valeu, gente. Caio, valeu. Caio. Não tá aparecendo a mensagem, né? Não sei porquê. Cortou, né? Tá cortadinho. O áudio vem, mas a mensagem que era pra aparecer não tá aparecendo. Eu vou descobrir aqui o que tá acontecendo. Mas obrigado, gente. Valeu aí. Abraço pra vocês também. E valeu por acompanhar a live. Obrigado pela abração. E é isso, cara. É muito legal. E aí a gente propôs essa questão de a longo prazo, sabe? Hoje, por exemplo, eu tô no operacional, não tem como eu sair. O Didi tá no operacional, não tem como sair. A gente tem a Carolzinha, minha noiva, que fica com toda essa parte de fiscal, emissão de nota, conversar com o cliente, cobrar cliente, me ajudar na minha agenda diária de, olha, tem que fazer tal pecinha agora, tal. Eu falo que essa gestão é difícil. Ela é minha co-sócia, porque ela tem metade dos meus 50%. Aí eu brinco às vezes que ela é minha secretária. E quem gosta muito da presença dela na empresa, assim, é o Odemar, porque ele consegue se passar por ela conversando com os clientes. Então, ele faz as cobranças se passando por ela. Lá. Aí você vai ficar comentando, tem cliente na live. Entregando o jogo. Aí ela fala assim, a Carol, Didi, eu mando bom dia pelo menos, tá? Vai se passar por mim, se passa certo. Muito e eu falo assim... Secretária dele não, tá? Ela é diretora executiva da empresa. Diretora executiva, perdão. É isso aí. E aí a gente tem, por exemplo, algumas pretensões para o futuro, né? Então, atualmente a gente está prestando esse serviço. Hoje a gente tem um cliente que demanda muito da nossa energia. Boa parte das nossas operações são para ele hoje em dia também. Então, ele vem tomando, quase que 40% do nosso tempo de trabalho hoje. Uhum. A gente tem a minha irmã, que é focada em marketing, ela é uma excepcional, assim, profissional, e a gente está querendo trazer ela para o mundo da joalheria, para que a gente possa também, através da gente, assim, a gente ter esse hub de prestação de serviços, posicionamento de joalheria e tudo mais, porque eu falo, os mesmos clientes que nós já atuamos são clientes em potencial também para fazer essa prestação de serviço, entendeu? Uhum. Uma vez que tem uma profissional qualificada para poder desenvolver isso, é bem legal. A gente tem nosso sistema de gestão que eu falo pro Didi, cara, uma hora isso aqui ficar redondinho, a gente desenvolver, a gente vai conseguir fazer um serviço legal até de disponibilidade, sabe? Imagina você ter um sisteminha de gestão de prestação de serviço focado na joalheria, que você tem ali lançamento de projetos, cadastrar seus clientes, fazer tudo bonitinho no seu dia a dia. Eu falei, Didi, isso é importante porque cria notoriedade também no ramo, no mercado, em que a gente, por exemplo, a gente tem um serviço para oferecer para os nossos, entre aspas, e com muito respeito, viu, pessoal? Para os nossos concorrentes. Então, no sentido assim, pô, que legal, cara. Os meninos também têm um produto que pode me auxiliar no meu dia a dia, nas minhas organizações, sabe? Então, vocês estão pensando muito, assim, como profissionalizar um mercado que é muito bagunçado, né? Douglas mandou Sim, R$10. muito bagunçado, porque eu vivi disso. Só porque na prata, mesmo a gente na pratinha. Mandaram mais dinheiro aqui, mandaram uma pratinha aqui. Aí uma pratinha. Eu perdi o nome só. Foi o... Douglas, obrigado, Douglas. Valeu, cara. Agora pelo menos a mensagem tá vindo. Tá aparecendo a mensagem. O Alfeu falou que vai mandar 200. Eu ouvi ele falando aí. Eu acho justo.
E aí, Paulo... Os meninos vão receber aí uma porcentagem. Imagina, que isso. Ô, Paulo, e aí o que acontece? Como a gente está querendo ser esse hub aí de soluções tecnológicas para o ramo da joalheria em específico, como um todo, como o nosso carro forte hoje cresceu disso, está se desenvolvendo a isso, que é a qualidade da modelagem 3D e o atendimento a esses ourives, a gente não tem aquele pensamento de que a gente queira uma mão de obra para ser rotativa. Então, por exemplo, hoje a mão de obra, para a gente poder escalonar, é muito complicado. Porque para você treinar uma pessoa, é para daqui 2 anos, 3 anos, entendeu? Sim. Para você... É muito complicado você escalar, porque o pessoal que a gente precisa para escalar é um pessoal que precisa se desenvolver por muito tempo. E aí, quem já está no mercado, ou já está atuando com seus próprios clientes, ou já está já tem às vezes os seus próprios vícios. Então, tem que ser pessoas que estão disponíveis de querer tentar comprar essa briga com a gente, tipo assim, de entrar e querer revolucionar o mercado da mesma maneira, porque é o que eu falo sempre pro Demar, eu falo, cara, eu quero ter um time de modelistas de ponta, eu quero estar ali, eu para fazer toda a parte de acompanhar o processo junto com eles, desenhar junto com eles, juntamente com o Demar, para todas essas partes de correntaria, pulseiraria, trava, relógio, tudo a gente estava desenvolvendo fecho de relógio, desenvolvendo caixa para relógio, entendeu? Legal demais. E são projetos personalizados, então, tipo, a pessoa tem um sonho de alguma coisa, ela quer pôr aquilo no papel e não é convencional, entendeu? Então, precisa de um olhar mais, vamos sentar, vamos entender o que você precisa, vamos ver. E aí eu não quero ser aquela... voltando para a ideia do selo de qualidade e tudo mais, eu preciso garantir que isso aconteça, mesmo quando eu ou o Demar não estivermos mais aqui no operacional como propriamente dito, né? Então a gente não quer aquela rotatividade de pessoas, de modelistas que são estagiários, que não tem... A gente quer pessoas assim, profissionais de ponta ali, fazendo essa modelagem, e o preço será pago, entende? Deixa eu desabafar um pouquinho. Claro. Eu tô na área desde 2008 e eu Só vou pegar uma água. Fica à vontade, Ademar. Cezinha do Blender mandou R$20. Nossa, Quando crescer, querer ser igual a esse pessoal da iGold, muito conhecimento, muitos desejar para VCS. Ô, Cezinha, valeu pelos vintão aí. Aí, ó. Cezinha do Blender é complicado. Eu também quero crescer e ficar igual a esses meninos aí. É muito massa. Mas então, quando eu comecei lá em 2008, era um mercado muito novo, muito recente, quase ninguém tinha impressora, era outro universo, né? Então, quem dominava, quem prestava serviço disso, acabava tendo que internalizar o processo dentro das fábricas, né? Então, das varejistas. Então, na Vivara tinha uma equipe, na fábrica X tem outra, não sei o que, todo mundo tinha a sua própria equipe. Só que eles nunca valorizaram esse pessoal, né? Eu nunca fui contratado de 3D, por incrível que pareça. Eu ficava na parte criativa, eu fiz um estágio e só. O resto foi o 3D que eu sei. Eu nunca aprendi na prática dentro das empresas, digamos assim. Aí eu vi o pessoal reclamando muito de valores, e aí eu fui atrás para entender. E realmente, ninguém valorizava o trabalho do modelista. E com isso, os modelistas entenderam que eles tinham um mercado gigantesco fora das empresas e foram saindo. Então, quem é bom, quem modela de verdade, quem gosta do que faz, não tá dentro da empresa e não aceita entrar em mais nenhuma empresa. Sim. É bizarro, assim, o quanto o próprio mercado canibalizou a mão de obra. E agora você não encontra ninguém. Daí você tem que pegar o estudante, ensinar ponto a ponto, continua sem valorização financeira, o que equivale a esse ciclo contínuo de ter só aprendizes dentro das empresas. Né? Então, ou o mercado entende que tem que valorizar esse profissional, aliás, é ele que faz o produto ser o que é, né? O designer criativo, ele tem a sua importância, ele tem todo o estudo, tudo, tá. Mas a hora que vai pro modelista, ou então a mesma pessoa que desenha faz o 3D, que seja, é isso que vai refletir na qualidade, isso que vai refletir na impressão bem feita, na falta de custos extras, de erros, né?
eu acho que esse profissional ele tem que ser muito mais bem valorizado. Mas aí eles pegam alguém, às vezes, que não tem formação. Ah, não, aprende o Rhino aqui. Agora aprende não sei o quê. Agora, pronto, agora você vai modelar pra mim. E aí o cara fica 2 anos lá, aprende tudo que tem que aprender e vai embora, porque não ganha bem. Uhum. E é muito desabafo, hein? Desabafo, desculpa. Não, mas desabafo. E é muito complicado. E eu lembro do dia que o Gustavo falou isso pro meu ex-chefe. Ele falou assim: olha, você cuida bem do menino, viu? Porque o mercado aí, ó, a hora que ele descobrir o valor que ele tem no mercado, filho, ó, tá indo fora. É isso aí. E não foi exatamente isso que aconteceu, mas, enfim, eu falo assim, a gente entende que é uma proposta até que bem audaciosa nesse sentido, porque assim, é complicado encontrar essas mão de obras. A gente primeiro precisa ter um olhar clínico no sentido assim, pô, a pessoa precisa ter minimamente ali esse feeling, é o mesmo feeling que nós temos, e aí nós estamos treinando, e aí a proposta é a seguinte, né, que a gente sempre comentou, falou, olha, o mercado ele sempre vai ser mais atrativo, porque você não passa pelo funil do preço de estar utilizando a carteira de clientes que nós temos hoje, né? Uhum. E você tem os seus clientes, claro que você vai poder cobrar mais, você tem o seu valor. A proposta aqui é a seguinte: nós estamos numa situação de crescimento, nós queremos escalonar, e assim que escalonarmos, vamos escalonar juntos. E a proposta é: você não tem preocupação com se comunicar com clientes, você não tem se preocupar que vai dar certo ou não vai dar certo. Agora eu passo metade do meu dia conversando com clientes, se não sei o que, entender isso. Não, você vai estar produzindo, você vai estar fazendo o que você ama, que é desenhar. Então, a maioria dos meninos que a gente conversa ali, assim, cara, meu negócio é desenhar. Eu não sei como que eu não tenho que me preocupar em achar mais cliente, em agradar o cliente, em ficar negociando valor, porque isso tudo a gente está tentando fazer no operacional. Vocês vão assumir, vocês vão assumir. A gente assume, isso. E aí eu falo, Didi, você é o comercial, você lida com os clientes, juntamente com a Carol, que faz toda a parte de fiscal e organiza, e o meu foco é ainda segurar a bronca na modelagem e treinar esses meninos. Tá? A gente tem 2 aulinhas aí toda semana, a gente põe modelo prático para rodar, a gente faz review de plugin, a gente tá vendo agora o Grasshopper Gold de cabo a rabo, que tem gente que às vezes na internet aí cobra 3, 4 mil reais num curso desse. Eu tô treinando os meninos, entendeu? E eu falo assim, a responsabilidade é muito grande, porque nós somos o DNA de mais de 200 clientes que a gente hoje tem em carteira, entendeu? Então, amanhã, se a gente eu quero trabalhar para vocês. Vocês vão fazer a parte do atendimento? Eu quero trabalhar para vocês. É bom. Então, assim, eu falo, tudo isso ainda está em processo de adaptação. Nós estamos progredindo nessa ideia, mas a ideia da iGold hoje é isso. E é legal pensar nessa expansão desde agora, né? Sabe? É importante ter esse futuro bem traçado, já planejado. Porque é aquela coisa, a gente até tem um grupo, eu e o Didi, a gente participa de um grupo que a gente tem de amigo nosso, assim, aí tá lá, tá o Caio, tá o Cezinha, né, fica o dia inteiro, às vezes, falando borracha lá. E aí, quando às vezes tá muita converseira, fala assim, vocês estão com tempo aí, porque o cara o dia inteiro aqui conversando, ficamos brincando, e lá a gente brinca. O Cezinha vira e mexe, manda umas aulinhas de ZBrush lá pra gente. Então, é um grupinho que a gente tem de amigos nossos, assim, do setor. Legal. E conversando entre nós, assim, a gente sabe que alguns clientes passeiam por ali, sabe? Quantas vezes não tá comigo com o Didi, tá com um deles. Provavelmente, às vezes, tá com você, entendeu? Então, eles circulam ali. Às vezes, eles estão devendo para você. Fala, tô devendo muito pro Paulo. Deixa eu fazer um pouco de dívida ali com os meninos. Depois eu pago o Paulo. Aí eu pago o Paulo, aí eu volto a desenhar com o Paulo. Então, eles vão fazendo um rodízio, assim, né? E aí, ali dentro, a gente... é aquela coisa, outro dia eu falei assim, e aí, como que vai ser o futuro, né? Porque quem às vezes está irregular no mercado, enquanto tiver saúde, tiver bem desenhando, é isso, mas é pro resto da vida. Por exemplo, você não vai galgar esse crescimento, esse futuro, pensar numa aposentadoria, por exemplo, ou construir algo legal pro mercado, que é a proposta que nós estamos querendo ter, por exemplo. Então, tá mudo, Didi? Quando você constrói uma empresa e você escalona ela desse jeito para ela começar a andar sem você,
Então, assim, lá na frente você não precisa estar preocupado com a aposentadoria. Pô, eu tô com coluna zoada. Não, a empresa vai estar tocando. Sim. Né? E uma coisa que eu sempre falo pro Igor, cara, ó, a gente tem um preço médio de desenho, a gente paga um preço médio para os meninos, e tem projeto, às vezes, que eu consigo salgar um pouco mais. Salgar não. Eu consigo valorizar o projeto. E aí, assim, na hora do repasse também é diferenciado, sabe? Legal, bacana. Eles são parceiros. É o que eu falo, mano, não tem funcionário. Ó, você não tem hora para entrar, você não tem hora para sair. Alfeu mandou 20 reais. Faltou, estão contratando. Faltou outro zero. Estamos precisando de cravador, viu, Alfeu? Estamos precisando de cravador. Aí, assim, ó, obrigado, Alfeu. Eu falo assim, mano, não tem o porquê a gente ficar explorando. Você não tem horário para entrar, você não tem horário para sair, você não tem um compromisso com a gente, sabe? Às vezes o menino chega assim, entrou um servicinho aqui e tal, ó, eu vou fazer, daqui a pouquinho eu volto, tá? Não, beleza, cara. Faz o seu, você tá ganhando mais. Só que assim, às vezes a gente parou o nosso para ajudar ele a fazer o dele. Ajudar ele, legal. Putz, eu dei um pau nesse aqui, cara, não consigo. Mano, faz assim, assada, blá, 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 blá. Abre o N10, deixa eu entrar. Aí vai lá, explica, não sei o quê. Entendeu? Então, assim, mano, é uma parceria. Não é um negócio que, eu pago 50, vamos supor, pago 50 por modelo, e aí eu mando um anel que o cara vai ficar o dia inteiro. Não quero isso. Sim. Sabe? Porque assim, eu falei, ó, se vocês estão ganhando, eu quero que cada um aí tire 6 pau de salário por mês. Porque se vocês tiverem 6 pau, eu tô ganhando a minha beirada, o Igor tá ganhando a dele. E eu quero ter 10 caras ganhando 6 mil, porque eu vou estar ganhando uma beiradinha de cada um. Isso aí. Mas assim, ó, eu tenho cliente, eu tenho a empresa, eu emito nota, no fisco a cara que aparece é a minha, entendeu? O BO para resolver com o cliente sou eu que resolvo. Todas as peças que voltam, eu viro ela de cabo a rabo, vou olhar para ver se está certinho, se não tá, aí ó, ajeita aqui, ajeita ali. Então assim, eu já falo com os meninos, ó, vamos desenhar junto. Tipo assim, a hora que você começar a desenhar tal, antes de você concluir tudo, você me chama pra gente dar uma olhada, ver espessura e tal. Claro. Aí tá todo mundo no Discord, já vai perguntando, esse aqui, como é que faz, como é que não faz e tal. Por quê? Precisa estar alinhado. Eu falo para eles, mano, o intuito meu e do Igor não é a exploração. Vamos explorar o máximo, sugar para ter o estagiário. Não, eu quero que o cara ganhe dinheiro. Até porque eu quero ter... Para eu garantir o selo de qualidade, eu preciso garantir que se eu não estiver lá, a iGold vai entregar na mesma qualidade que a gente um dia desenvolveu, por exemplo, né? Então, eu posso citar o exemplo, por exemplo, do próprio Davizinho, que tá fazendo essa parceria com a gente, assim, ele atende os clientes particulares dele, mas às vezes pinta um tempinho ali, ele fala, meninos, e aí, como que tá, né? Tem alguma coisinha para mim? Aí nós vamos lá, a gente põe o projetinho para rodar nele. Então, e até conversando com o Didi, eu falei assim, cara, o Davi, por exemplo, ele já tá com uma atuação legal no mercado e tudo mais, mas às vezes acontece que ele tem um tempo ocioso, isso dá uma, né? Como que a gente poderia, por exemplo, o que faria com que fosse atrativo? Entende? Porque eu entendo que a pessoa que já está atuando no mercado, é complicado você, às vezes, abrir mão do que você está galgando ali para comprar uma ideia. Então, trabalhar com a gente... Já tive essa conversa com ele, já tive essa conversa. Pois é. Então, tipo assim, trabalhar com a gente é comprar uma ideia. A gente nós estamos crescendo, a empresa tem, um ano de vida, de fato, com o CNPJ e tudo mais, então... Aí eu falei assim, cara, o que dá para fazer é o seguinte, é realmente garantir fluxo de trabalho, então sempre vai ter trabalho, não vai ter aquele dia que, putz, nossa, ninguém me procurou, sabe? Sempre tem trabalho. O pagamento é feito certinho, então todos os meninos, eles abriram a meizinha bonitinha, pagamento com nota, então... Legal. Problemas fiscais não vai ter, ele não vai ter que se preocupar com isso, puta, vou ter que abrir uma MEI, ou tipo, como que eu vou atrás de... A Carol ajudou um por um, aí lá, explicou toda a questão, olha, vê um contador, ela fez toda essa parte para deixar os meninos tranquilos. Então, assim, os cursos, então, a gente faz essas aulinhas que até falo para eles, eu falo assim, olha, hoje curso introdutório tem de monte no mercado. Para você entrar, começar... Tem cursos de altíssima qualidade. Temos aí a Adriele, temos a Eliane, temos o próprio Jonas, Crisóstomos, tem muitos inícios de alta qualidade. Então, não tem como você lutar contra esse pessoal que já está bem posicionado no mercado nessa questão de ensino, né? O que não se tem é o próximo passo, é o virar sênior, né? É sair
do iniciante, começar ali intermediário, aí você começa a apanhar, porque você tem que lidar com o cliente, vem projeto complicado que às vezes você não sabe como executa. Aí tem muita gente aqui, ó, que é onde muitos desistem, muitos se conformam, então, vira aquele modelista que no final do mês deu para pagar tudo e deu para comer uma pizza ainda, legal. Não quer muito crescer, sabe, ali. E tem o pessoal que luta todo dia em busca de às vezes um conhecimento mais pró e não tem. Então, eu falo assim, cara, o que nós vamos garantir aqui também, incluso contato comigo, 9 anos modelando, o Didi desde os 12 anos aí, mercado, né? Prendendo o dedo em coisa em laminador, eu falei... Então, e é esse bate-papo, e quantas vezes a gente ali numa aulinha conversando, aí é muito bonitinho, porque eles ficam... Nossa, que legal, dá pra fazer isso, não sei o que. Ela falou, dá pra fazer isso. E da mesma maneira, a gente aprende com eles também. Com eles. O Davizinho tá prometendo uma aula de ZBrush aí pra gente. A gente mexe, mas não na 10% nível... do que ele sabe. O Cezinha vira e mexe e brinca. Ele fala assim, velho, tô fácil de ser contratado. Então fácil... Eu falo pro Didi, um dia eu vou chamar o Cezinha, vai pegar todos os caras bons. E vamos montar esse selo de qualidade, no sentido assim, não é para dominar mercado, não é para tirar, às vezes, serviço de outras pessoas, muito pelo contrário, é uma opção para quem está começando, ter a iGold como referência. Busquei no Google, modelagem 3D, joias. A iGold aparece lá na pesquisa, pelo menos, tem esse primeiro contato, essa conversa com a gente. E cai no tema que a gente estava conversando. Então, o tema é justamente, a partir do momento que a pessoa encontra a gente no mercado, a nossa proposta cara, é você encurtar seu tempo de produção, porque a gente vai entregar 90% da joia que você tem que entregar. O resto, você precisa seguir a receitinha de bolo. Imprimir certinho, regular certinho, fazer a fundição certinho, cravar certinho. Se a sua produção tá redonda, eu resolvo o resto. Exato. Né? O pior tá aqui, a gente resolve. Então, essa é a proposta que a gente tá querendo buscar. Então, a gente tá querendo treinar os meninos. Então, essa é a coisa. E até brinco com o Didi, eu falo assim, nossa, tem hora que às vezes se você fizer as contas aqui, compensa os meninos entrar de sócio do que a gente pagar o que a gente tá pagando, porque eles já estão tirando mais do que a porcentagem que vem pra gente. Falei assim, é uma beiradinha da carteira de clientes que a gente tem. Sim. Mas a gente tenta passar isso, então a gente tenta ganhar eles, assim, na questão do volume. Então, olha, sempre vai ter trabalho aqui, sempre que precisar. A gente tem essa questão desse contato, dessa experiência de trocar ideia e conversar e tudo mais. Não ter a dor de cabeça, de conversar com o cliente, acertar, Eu falo, olha, tem ali a honra de trocar ideia com o Didi todo dia e a infelicidade de ficar me ouvindo no Discord, às vezes cantando uma música, alguma coisa assim, mas a gente tenta fazer um ambiente legal, sabe, gostoso. Sim. Então, o Davizinho tá fazendo esse testezinho com a gente, legal, mas tá livre para atuar no mercado, já falamos com ele, falei, Davizinho, é isso. Vocês assim, viraram um cliente dele, na verdade, né? Sim, exato. Isso. Então, assim, a gente vem com essa proposta de... e a gente mostra para eles alguns ouros, entendeu? Então, olha, algumas diquinhas aqui que é bem confidencial, ó como que a gente faz, que legal. Puta, nunca imaginei fazer desse jeito. Então, a gente também cede um pouco para que fique saboroso a tentativa, entende? Porque a gente sabe que é complicado você tirar o profissional do mercado. A gente sabe que, ele ganharia o preço cheio lá fora. Só que quantos modelinhos que eles desenrolam, ele tem assessoria da gente ali junto, sem preocupação, ouvindo a musiquinha lo-fi dele ali, tranquilo, sem se preocupar com o cliente e tal. E todo dia ter sempre servicinho e tudo mais, entendeu? Então, essa é a proposta que a gente, nesse primeiro momento, está conseguindo desenrolar. E aí nós estamos aí com 4 meninos que estão desenrolando com a gente, e acho que vale ressaltar também, Didi, a história do Omar. O Omar é um modelista que está trabalhando com a gente aí, fez amizade com o Didi, conheceu pelo Jonas também. Que legal, que legal. E assim, essa minha mania de ser o cara que tenta ajudar todo mundo, sabe? Sim. Não domina tudo, mas sabe de tudo um pouquinho. Conhece muita coisa um pouquinho. E aí ajudando todo mundo no grupo, conversando. E o Omar é um venezuelano, né? Veio para o Brasil. Ele é bombeiro civil. Foi para Manaus. E ele falou, sempre foi um sonho meu, né? Trabalhar com tecnologia, não sei o que. Ele juntou um dinheiro e comprou o curso do Jonas. E aí ele começou, né, cara, perguntar as coisas para mim e tal. E a gente sempre conversava, né? Ele, Demar, eu tô fazendo isso aqui, você me ajuda? Como é que eu desenrolo e tal? Aí, pá.
E aí, quando a gente começou a ter muito serviço, eu falei, Omar, você não quer fazer uns desenhos para nós? A gente paga para você e tal. Eu falei, não dá para pagar o valor cheio aqui. Tem que dividir aqui e tal, pagar. Não, beleza, Ademar. Pode mandar. Aí ele começou a trabalhar com a gente, fazer uns desenhos. E aí, assim, começou a acumular desenho. Eu falei, Omar, eu preciso te pagar. Não. Esse aí é extra, deixa que eu quero comprar meu computador. Ele tinha um computador lá, o computador dele era bem devagarzinho, sabe? Tá. Ele usou vocês pra fazer o upgrade dele. Aí ele foi e tal, aí compramos um notebook, mandamos para ele lá. Que legal. Aí esses dias ele comprou, aí ele falou assim, como eu não gastei para comprar um notebook, eu tinha um dinheirinho, ele comprou um monitorzão de 32 polegadas. Ele tá aqui, ó, ele agradeceu. Mas tá aí, obrigado. Não, mas obrigado, Omar. Aí ele comprou uma mesa que eleva automático, cadeira... chique, tá. Ele montou Starlink, já a gente vai mandar um... Nós estamos querendo mandar uma Starlink lá pro Davi também, porque... Nossa, eu ajudo. Comprou uma Starlink. Agora ele mudou, o Davi mudou agora, ele tá com... Acho que ele já tá com a internet já. Ele que tá fazendo corpo mole pra fazer projeto. Eu falo pra ele fazer umas lives, ele não quer fazer. Deixa eu só aproveitar a pausa rapidinho. Nuno, obrigado. Dezão aí, valeu. Mandou um abraço pra nós. Não dá mais, né, mano? O Nuno é complicado. Vocês precisam me dar mais... Vocês precisam dar dinheiro porque eu tô abrindo espaço pros meus concorrentes, tô ficando sem cliente, viu, gente? Negativo, aqui, ó. Paulo, negativo. Como você sempre diz, cara, tem mercado pra Claro que tem, cara. Senão... Se eu tivesse essa insegurança, eu não jamais, entendeu? Pelo contrário, eu acho o nosso mercado tão... Eu vou falar uma palavra que não tá correta, deixa eu medir melhor. Eu ia falar predatório, mas não é isso. É que as pessoas têm medo de abrir o jogo, de conversar, de expor, né? Que nem o Demar tava trazendo aqui. Não, eu sempre ajudo, alguém tá com dúvida, eu falo, eu explico. Isso é 5% do nosso mercado, o resto todo mundo segura a informação, né? É o que eu falo também, e às vezes eu sou de peito aberto também, que nem você, e eu falo pra mim mesmo, cara, essa virtude minha, ela pode ser minha vitória, mas a minha derrota em qualquer momento, desde que se eu esbarrar com alguém de má coração, eu vou acabar pagando pelo preço, entendeu? Mas é engraçado como eu tinha esse pensamento. Eu não vou falar pra ninguém o que eu faço. Eu não conto pra ninguém o meu segredo. Agora eu desencanei de tudo. Eu entendi que não é isso que funciona. Todo mundo tem espaço pra todo mundo. Se eu puder dar espaço pras pessoas, que nem o Davi, a gente nem se conhecia. A gente se conheceu pela live. Eu botei ele pra conversar comigo aqui. Do nada. Ele falou, topa. Eu perguntei, você topa? Topa, tu topa. Vamos. Amanhã, tá... Entendeu? Tipo assim, cara, quero mais que outras pessoas cresçam, porque aí o mercado fica, sabe, com bons profissionais. Sim, e com opções boas também, porque eu falo, nem sempre nós vamos conseguir atender todo mundo, assim como você também não consegue, e a rotação em bons profissionais faz com que essa rotatividade aconteça, que nem eu te falo, é muito verdade isso. Às vezes o cliente está com uma dívida alta com você, ele vai rotacionar, ele vai vir um pouquinho em mim, o Paulo não vai me entregar, eu preciso disso para ontem, então se eu jogar 3 projetos no Paulo, 3 projetos na iGold, 3 projetos, ele vai receber ao mesmo tempo, entende? Então não, isso, tem cliente eles fazem esse jogo de mercado também. O Davi, eu descobri por acaso que ele estava atendendo um cliente que é antigo meu. E aí, trocando um papo assim, eu vi uma peça no portfólio dele, eu falei assim, eu sei quem te pediu essa peça, foi tal pessoa dele. Eu tô atendendo ele. Eu falei, danado, tá roubando meus clientes agora. Mas é isso, né? Não tem espaço, se não tem espaço que nem... Eu nunca fico sem trabalho, porque a hora que não tem ninguém pra atender, ou eu vou caçar alguém, entrar em contato, mandar umas mensagens, ou você fazer um projetinho pro CityTrader, e eu tô feliz assim. A gente tem o grupinho lá que a gente fala que é a panela da panela, né? Estamos em 7 modelistas. E gente já que tem carteira de cliente boa e tal. Aí, cara, a gente começa a falar. Aí um manda uma foto, eu já falo assim, esse é do fulano, né? Já me procurou. Não é que procurou. Aí eu conversando com um desses clientes, aí eu falei, mano, você faz projeto comigo, com fulano, com Beltrano, com Ciclano. Aí ele falou, eu faço, vocês são os 4 melhor. Aí eu falei, mas você manda picadão, né? Ele falou, lógico, eu não posso me queimar com ninguém.
Porque, assim, sempre que eu preciso, vocês me salvam. É isso aí. Então, isso aí. assim, aí ele falou, ó, entra 10 projetos, eu mando 2 para cada um, e aí 2 eu jogo pro alto para ver para quem que vai. Mas ele distribui certinho. Então, assim, todo mundo faz trampo com ele. Que legal. Ele fala, não me queimo com ninguém, tô sempre mandando serviço para todo mundo. Ele tem bastante serviço, né? Aí ele fala, porque, cara, não adianta. Ele falou assim, ó, eu já desisti dos baratinhos, não dá certo. Não dá. Aí ele falou, ó, vem peso errado, seu Didi. Aí, assim, a peça vem com defeito. Aí você liga pro cara para reclamar, o que acontece? Ele já recebeu. Mano, isso quando ele olha a peça do cara. Ou então demora uma semana para resolver. É o que eu falo pro Igor, ó. Aqui é o seguinte, o cliente pagou, tá pago o projeto dele. A gente entregou, deu problema, o cara voltou com o projeto, no mesmo dia tem que devolver. Porque o cara já pagou. E muitas vezes não é nem quando o cara paga. Assim, o projeto foi entregue. O projeto foi entregue já. Deu pau, prioridade. Não, e outra... Mesmo que o cara, às vezes, nem pagou. Você tem os caras tem uns clientes que é mensal, mas tem, né? Demora. Mas tem erros que são nossos, a gente tem que assumir. Tem erros que não tem nada a ver com a gente tem que entender pra ajudar. R$5. Ajudar nós ajuda. Ou o Demar já até puxou minha orelha. KK de tanto ajudar. Ó, recebeu mais R$5 aí do Cezinha. Valeu. Ajuda nós aí. Eu falei, outro dia eu puxei a orelha dele que ele falou assim, o Paulo acho que tá querendo fazer um programa lá comigo. Eu falei, você não foi ainda por quê? Exatamente. A gente conversou rapidamente, eu não conheço ele, né? Assim como eu não conheço 80% com quem eu falo aqui no podcast. Né? Ô Paulo, o que ele desenha é absurdo, cara. Então, mas eu já vi os trabalhos dele no... A facilidade, assim. Chega a ser... Dá vontade de bater nele, na moral. É humilhante pra nós. Tá perdendo tempo, então. É humilhante. Ó, o curso dele, eu falei pra ele, o seu curso, pelo que você entrega, é muito barato. Tem um curso? Assim, eu não sabia. César tem curso. Aí, César, pô. Tem 2 módulos. Não fez o marketing direito pra mim. Falou, ele tem 2 módulos no curso dele. Ele tem um módulo iniciante, que custa baratinho. O que acontece? Mano, você vai mexer no ZBrush. Nem sempre você tem aptidão. Você vai pagar um curso, vamos supor, de 3 Até hoje eu não tenho, eu não consigo trabalhar no ZBrush. Você entendeu? Aí você vai investir, vamos supor, 3 mil, 4 mil reais num curso. Aí chega lá, você não tem aptidão. Ele tem um curso de entrada que custa baratinho. O cara vai ver, você vai mexer no ZBrush, depois você fala, gostei desse negócio, é legal. Aí você paga o negócio pra você realmente aprender a desenhar. Legal. Porque assim, você fica lá, mano, você vai ficar umas 3, 4 aulas aprendendo o que é aquele monte de botão, monte de ferramenta que tem no ZBrush. O ZBrush é bizarro, né? Pelo amor de Deus. Entendeu? Quem me ensinou alguma coisa, o pouco que eu sei, eu aprendi com o Davi numa... ele sentou comigo live, ali. Eu assisti a live, eu aprendi também naquela live, tá, Paulo? Então, ele fez duas. A gente fez 2 reuniões, né? Uma offline, que ele me passou uma boa noção ali da plataforma, como é que funcionava, encontrava os comandos, e o básico para entender das subdivisões, não sei o quê. Aí eu falei, Davi, beleza, agora eu entendi, vamos entrar em live, vamos. Deu 4h30 de live. E eu assisti tudo, tá? As 2. Eu assisti as 2. Foi muito legal e é um experimento assim que cara, é isso, é uma troca. O Davi, ele me ajuda de um lado, eu ajudo do outro e a gente sabe? Mas o mundo é uma troca, Paulo. Tudo é uma troca. Tudo é uma troca. É assim, ó, o nego fala assim, pô, mas você vai ficar perdendo tempo ensinando o cara a configurar a impressora dele. Eu falei, cara, eu não tô perdendo tempo. Em algum momento isso volta, né? Em algum momento e assim, eu não espero nem que o cara que eu ajudei a configurar a impressora volte. O universo vai voltar para mim. E assim, é aquele negócio que é natural, sabe? Você precisou de uma ajuda, você vai vir de vários lugares. Eu brinco com a minha esposa que assim, eu sempre peço a Deus que ele nunca permita que a ingratidão de quem eu ajudei me torne uma pessoa pior. Sabe, é essa a minha mentalidade, que eu continue ajudando as pessoas sem se preocupar. E quem me conhece sabe que não é demagogia, que fala isso que tá numa live. Não, sempre ajudei despretensiosamente. E assim, eu não me arrependo de nada, porque sempre retornou, sabe? Sempre retorna. É um monte de gente, você perde seu tempo, vai ficar ensinando o cara. Você vai ensinar o cara a desenhar. Vou, cara, se o cara tiver... Não tem que fazer comigo, sabe? Ó, às vezes... O menino lá, pô, não sei pôr suporte. Fui lá, gravei um videozinho de como pôr, explicar a lógica. Gravei, perdi
1 hora do meu dia, gravei, editei e mandei pra ele. Falei, ó, aqui, ó. Você tem que fazer umas lives, viu? Vocês têm que fazer uma live. Agora que você investiu na câmera e no microfone, eu quero você em live também. Não, eu não tenho tempo, Paulo. Ah, você tem tempo. Ao invés de gravar o vídeo pra uma pessoa, você grava pro YouTube. Todo mundo tá vendo. Não, mas é diferente. Eu sei que é diferente. Eu não tenho a desenvoltura do meu pupilo. Ah, mas vocês vão fazer. Vai ser uma boa dupla. Ai. Gente, legal, Paulo. Nós estamos há quase 3 horas já aqui. Na verdade, nós 3 já estamos a 3 horas e 25 online. Exato. Né? O pessoal tá vendo isso, já quase 3 horas de conversa. Mas foi bom, ó. A gente cobriu bem o pessoal. A gente cobriu quase tudo que a gente tinha falado aqui. Vocês não comentaram só do concurso da Ideal que vocês ganharam. Isso, que você mostrou, mas não explicou. E aí, como tudo tem uma boa história, graças ao Odemar, foi assim, ela... Calma aí, pausa dramática. Vai lá. Pessoal, os últimos minutos da live, deixem perguntas, se vocês tiverem. Que daí agora a gente vai entrar pra finalização, beleza? Segue lá, vamos lá, vamos falar dessa arara aí. Perfeito. A arara, assim, ó, eu vou falar primeiro do concurso, depois o Odemar vem contar a história dela, tá? Tá bom. Mas o concurso, basicamente, assim, um belo dia, a Ideal vai lançar um concurso lá de modelagem. Aí, juntamos nós dois, eu falei, Odemar, vamos jogar sujo? Ele, por quê? Eu falei, lembra daquela arara lá? Ele falou, pô, como que eu vou esquecer dela, né? Falei, vamos botar ela porque ela é um broche. Eu truco que não vai ter um broche lá para avaliação. Então a gente já ganha na do diferente. Uhum. Vai ter anel pra cacete, vai ter pingente, mas um broche eu acho que vai ser difícil. E aí talvez isso chame atenção, né? Eu já fui com essa ideia. E eu falei assim, cara, eu acho que é um dos projetos mais bonitos que a gente já fez, porque assim, hoje com o advento da IA e tudo mais, a gente consegue adiantar muita coisa. Então, mas essa eu bato no peito assim e falo, cara, isso aqui é 100% NURBS, tá bom? Aí a Eliane ficaria muito orgulhosa de mim, vendo eu desenrolar boa parte dela. Network. Corpinho, tudo de network. E o Didizinho ali, ó, cigarrão aqui. Isso, agora falta ali, ó, gira ali. Você cravou, quem desenhou fui eu. Você cravou, tá? Não vem não, quem modelou isso aí fui eu. Você esqueceu dos bend, das asas, né? O corte do forro. Não, o corte do forro quem fez fui eu também. É assim que começa. Agora, Paulo, olha que peça bonita, Paulo. Paulo, olha que peça bonita. Eu tô abrindo no Instagram o videozinho que eu vou deixar rodando no meu lugar aqui, ó. Pra galera enxergar. Vamos podem ir falando que eu vou trazer pra cá. Um cliente meu pegou e falou, eu quero um pingente, eu quero fazer um broche do Arara. E passou o tamanho. Fizemos o broche da arara, maravilhoso. Ele fez, fundiu, cravou, entregou pro cliente. O cliente olhou e falou assim, achei pequena. Faz maior. Não, o cara pagou tudo, tá? O dono da arara, sim, pagou tudo. Mas não quis. Não. Ele falou, não quero, eu quero maior. Tá pequeno. Aumenta essa esmeralda, aumenta não sei o quê. Aí eu falei, beleza, né? Eu vou dar escala. Ele falou, não, mano, faz comigo não. Eu já gastei 20 pau de diamante nessa peça. Eu não vou poder trocar os diamantes. Nossa. Mantenha o mesmo tamanho de pedra. Eu falei, não, você tem que desenhar tudo de novo. Né? Ferrou. Ai. Só acrescentar pedra. Aumentou 50% no tamanho. Desenhamos outra arara. Aí quando teve o concurso, eu falei, vai ter um concurso internacional de joia. Posso pôr a arara dele? Ele falou, vixe, se eu falar pra ele que a arara dele ganhou um conjunto internacional, ele vai andar com o impresso do negócio junto com a arara. Pronto, agora a galera tá vendo também. Paulo, até se você rolar bem pro finalzinho do Insta, tem a peça real. Vamos lá. Vai lá no finalzão. Aí, ó. Bem do ladinho. Nossa, que peça linda. Eu não tinha visto a foto. Linda. Essa foi a peça real. E aí, pensando nesse diferencial, eu falei, cara, vamos entrar com essa peça no projeto? E aí foram quantos projetos? Eu nem lembro. 30 mil. Que estavam concorrendo? 30 mil. Ô, louco. E aí, então assim, foi um concurso mundial, embora o Ideal seja bem nichado, né, os modelistas que entraram, eu tento ser um pouco
realista nesse quesito, mas quando eu lembro que aí a minha irmã, ela me ajudou a montar todo esse marketing, de contar o storytelling dela e tal. Isso é legal. E aí, em determinado momento lá, avisando que a gente tinha ficado no top 10. Aí a Yasmin veio e falou, você viu, vocês estão no top 10. Aí nós já comemoramos, falou, pô, top 10 já tá legal já tá demais, né? Mas pra nós era um concurso assim, de 500 caras que tinha mandado, sabe? Que já é muita gente, Não, mas a gente achou, né? 500 pessoas do mundo e tal. Aí no dia da apuração, o cara falou, foi 30 mil inscritos, quase 100 países, veio projeto de tudo quanto é lugar do mundo, não sei o quê. Aí assim... Pronto, agora eu voltei. No dia que deu o top 10, ainda a Pri veio parabenizar a gente, falou, meninos, parabéns, cara, ficou lindo mesmo. Essa arara aí é difícil competir. Que é um projeto muito específico, muito bonito, tal. E aí nós começamos a fazer a produção de conteúdo de, olha, ganhamos, estamos no top 5, né? Top 10, né? Muito obrigado, venha conhecer nosso trabalho, tal. Aí deu mais um pouquinho, top 5. Aí nós entramos no top 5. Então, assim, veio. Aí eu lembro da minha irmã, cara, entrando correndo aqui em casa, ela. Vocês ganharam. Eu falei, não, peraí, como assim nós ganhamos? Não, vocês ganharam. Porque assim, o que eles fizeram? Eles fizeram um top 5, né? Então, os 5 primeiros colocados ganharam lá um ano de Ideal, mais notoriedade. Divulgação, enfim, né? Sim. Divulgação e tal. E aí foi muito legal, porque. Embora eles tenham divulgado que foram 5, sem ordem nenhuma, eles lançaram uma live fazendo as avaliações desses modelos. Então, a gente foi julgada pela PGA Chan. Foi uma das... Isso é legal demais. Isso pra mim, pro Didi, foi uma honra muito grande. Um dia ela vai sentar aqui comigo, viu? 9, acho que foi 9.3. Paramos a boa. Paulo, 9.3 ou 9.5 que ela deu, cara, de nota. Só isso? Esperar. E aí ela até começa falando, ela fala assim, nossa, esse projeto de longe é o meu preferido. Então, vocês assistiram? Você chegou a ver, você não viu, né, Paulo? Vocês assistiram? Tem isso gravado? Tá gravado. Tá gravado, eu vou te mandar depois. Por favor. Eu vou te mandar. Fiquei curioso. Nossa, que emoção, né, cara, de ver esse julgamento, E aí ela fala tudo mais, tal. Aí os outros dois, eles também elogiam tal, mas eles falam que a apresentação não tinha muita coisa. Porque qual que era a proposta do concurso, tá? Era você fazer uma apresentação legal. Então isso também contava pontos. Para explorar o próprio software, né? E eu falei pro Demar, cara, se eu botar um monte de coisa aqui, eu acho que vai tirar o que a peça representa, que é essa simplicidade da joia. Então, por exemplo, até lá mexendo nas edições, eu tirei até o bloom, né? Você consegue tirar o bloom do diamante. Falei, porque tá muito mais natural essa visualização. Então, do jeito que tá aí, é o jeito originalzinho que foi para eles lá. E eu falei, vou deixar o mais simples possível, vou jogar um fundo azul marinho, vou trabalhar na iluminação aqui, entendi tal. O que eles falaram isso, então. Porque você abria, por exemplo, outras peças, a peça já começava girando, dando zoom. Tinha um coqueiro. Entendeu? Tinha um que era um fundo do mar, um monte de coisa, entendeu? Então eles falaram que isso foi o que diminuiu a pontuação, mas assim, nossa pontuação ainda foi alta. Então assim, depois somando os 5 projetos, o projeto que teve mais pontuação foi o da Arara, então tecnicamente a gente ganhou o primeiro lugar. Continua. Tanto é que quando começa a coisa, ele fala assim, os 5 primeiros, aí começa de trás pra frente, e aí o último é o nosso. E a última é a Arara. Então, gente, que demais. E aí a PJ falou, né, que a peça nossa, ela deu zoom e foi olhar a cravação, foi olhar um monte de coisa. Ela falou, a execução da peça não tem remendo, sabe? Então, mas assim, e é isso que a gente busca, né? Essa aprovação, não é o da renderização. Ela fala assim, olha, o que me chamou muita atenção desse projeto é que é um projeto executável, é um projeto que foi realmente foi modelado para ser uma joia de verdade. Sim. E aí foi tão legal que depois a gente até postou lá no Instagram, marcou tudo eles, fez um agradecimento a todos eles, tal. E aí o mais engraçado foi eu entrando no fórum lá do Ideal e os próprios CEOs lá estavam super contentes que quem ganhou era o nerd que todo dia ia lá, falava, não sei o que lá, e falou, pô, foi você que ganhou, cara, fiquei muito feliz, parabéns. Aí eles não, óbvio, né, eles não sabiam quem que eram os donos. Né, o julgamento foi online, né? Foi online, mas aí não... Uma live. Que legal. Mas aí até então no top 10, assim, eles já tinham parabenizado a gente, então foi um negócio bem legal mesmo. E eu acho que o Ideal, ele tem
um espaço no mercado muito grande no Brasil para se crescer, tá? Porque que nem eu te expliquei, hoje o que a gente conhece do Ideal, ele é mais focado para você criar um portfólio como designer, mas hoje eles têm umas ferramentas muito, muito especializadas em joalheria, de você subir os projetos em 3D lá mesmo, como um sistema de gerenciamento de arquivo, apresentação, tudo. E aí eles estão desenvolvendo aquela questão de você desenhar um anel que a cabeça tem gota, oval, quadrada, e você poder mudar isso em tempo real para o cliente ver, desde que configurado. É muito louco. Mas é uma coisa que você leva o seu arquivo original, ele te permite alterar? Eu preciso desenhar as 3 cabeças, configurar que esse módulo de... Não, então você faz todo o trabalho. Tem que fazer tudo. Tá. Tem que fazer tudo. Mas você cria essa personalização lá. Então hoje você está limitado a mudar apenas você as cores de material. Você teria que subir os 3 anéis para eles Precisaria. Tá, entendi. Você precisaria criar os módulos, por exemplo, o anel cravejado. Não, mas o anel hoje você faz isso se você levar 3 arquivos. Entendeu? Isso. Você precisa desenvolver todos eles. Isso. Aí lá ele vai... O que eles estão querendo... Lá você só vai ter a opção de trocar. Um clique... E visualmente você troca isso, entendeu? Legal. Por exemplo, hoje a gente tem clientes que falam assim, a cliente quer ver uma versão com aro cravejado ou um aro sem cravejar. Então, ou eu subo os 2 arquivos no mesmo Ideal para ver ali, ou eu subo uma hora e o outro separado, com links separados para a pessoa clicar. Ali não, ali vai ter um botãozinho, assim como a gente troca o material para ouro amarelo, ouro branco, ele vai mudar o projeto mesmo, assim, sabe? Então isso é muito legal. Estão implementando lá, estão fazendo... É isso, Paulão. Gente... É legal, cara. Acho que a gente cobriu muita coisa, foi demais conhecer vocês mais a fundo, né? A gente teve aquele bate-papo offline, a gente nos conhecia antes e já tinha sido incrível. E eu sabia que essa live ia dar muito certo, assim. Estamos com mais de 30 likes, é isso? Galera, quem não deu like aí? Por favor, hein? Sempre tem, né? Sempre tem. 30... O Nuno não deu, tenho certeza. 30 likes. Ganhamos um trocadinho ainda. Entrou um trocadinho. Deixa eu agradecer, inclusive, para quem mandou. Foi o Cezinha, o Alfeu, o Cezinha do Blender. São 2 Cezinhas? Eu acho que um é o Caio César, né? O outro é o Cezinha. O Douglas. Acho que é isso. E o Caio César. Não, tem o Cezinha do Blender e Caio César aqui, para mim. E o Alfeu. E o Alfeu. E ainda no superchat, teve um aqui, o Nuno mandou 10ão. O Nuno. Valeu, galera, que doou alguma coisinha aí pra nós, a gente agradece. Cecília falando aqui, 3 anos atrás, eu entrei no computador dela e chamaram ela de louca de deixar uma pessoa que ela não conhecia entrar, porque eu fui ensinar ela a mexer em alguma coisa, não lembro o que é, Cecília. Mas eu fui ajudar ela a fazer alguma coisa. E entrei no computador dela, falei, tem N10? Passa aí o número. Entrei, e fiz as coisas. E é verdade, né? Ela foi bem louca mesmo. Mas que bom que deu tudo certo, né? E, gente... Eu tinha fama de ser bonzinho. Tinha, perdeu. Perdeu. Depois dessa live vão descobrir meus segredos. Nada, que isso, gente. Eu não tenho nem como agradecer, tá? Eu queria só saber se tem mais alguma última pergunta. Minha mulher mandou superchat pra você. R$54,90. Eu e a Carol podemos agendar uma live pra contar os bastidores perfeito. Ai, meu Deus. Aí, As duas, elas presenciam... O legal é que eu já tenho o layout, já tenho o cenário igual, só muda os personagens. Super aceito. E obrigado, muito obrigado. Gente, vamos encerrando que já batemos as 3 horas. Com certeza. Paulo, obrigado, cara, pelo espaço. Eu que agradeço. Espero ter a oportunidade de te encontrar lá na Jury Experience, se você estiver por lá. Vamos se dar um abraço. Muito provavelmente eu estarei. Tô só esperando uma confirmação. Também. Mas Tecnogold eu tô. Isso, Tecnogold nós vamos estar também junto lá no stand da Ultra. Então perfeito. Vamos estar junto com o Alfeuzinho e com o Alfeuzinho lá. Vamos fazer uma baguncinha lá. Legal, não. Então com certeza a gente se vê, toma um chopp junto. Você já ganhou pra pagar pelo menos a rodada de chopp, hein? Eu pago a primeira rodada do chopp de graça lá do stand. A gente diz que é feira open bar, né? A gente chega num stand e vai indo. A gente só vai passando pelos que tem chopp, né? Sempre assim.
Alguém perguntou pra mim, e aí, como foi a Tecnogold? Eu falei, olha, tinha até coisa de joia lá. Teve alguma coisinha de maquinário também. Tinha até coisa de joia. Eu vendi umas máquinas pro menino da BQZ, pro Gustavo? Pro Gustavo, eu falei pra ele, o negócio é o seguinte, cara. Tô vendendo, não tô ganhando comissão. A minha parte de comissão é pra pagar de chopp aqui. Ele chegou pra mulher do coisa, o que ele quiser, você pode servir. Na última Tecnogold eu fiquei muito tempo lá na BQZ também. Será que a gente não se cruzou e não sabia? Provavelmente. Fiquei muito tempo lá com eles também. Eu rodeei por lá também, bastante. A gente só não foi no primeiro dia, a gente foi no segundo e terceiro, né? Ah, então foi por isso. Eu só fui no primeiro. Nós fomos 2 dias. Eu só fui no primeiro. Foram 3. Quinta, sexta e sábado. Eu fui só na quinta. Eu fui só na quinta. Mas, gente, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Eu não tenho como agradecer mais do que... já agradeci. Vocês foram 10. Os papos iam muito longe se a gente deixasse aqui, com certeza. Sim, tem coisa que a gente tem coisa que a gente tem que segurar aqui, que seria divertidíssimo conversar, que a gente conversou em off. Mas enfim, muito obrigado. Espero não só encontrar vocês presencialmente nesses eventos, mas também fora dos eventos e aqui também online. A gente tem que manter contato. Por favor, deixem os recados finais. As redes sociais deles já estão no layout, estão na descrição, mas sigam eles lá, caso você venha e assista a live depois, sigam esses meninos bons demais. E é isso, gente. Deem um recado de vocês, não desliguem ainda que eu vou fechar a live e a gente se despede em off, tá bom? Fechou. Então tá, o espaço é de vocês. Bom, da minha parte, só agradecer mesmo o espaço que o Paulo disponibilizou pra gente aqui, contar um pouquinho sobre a nossa maluquice, de tentar viver esse mundo maluco, e a gente faz muitas amizades aí ao longo disso, e com certeza hoje nasce mais uma aqui. E agradecer a todos os nossos amigos, clientes, esposas, né, senhor Demar? Importante também agradecer elas. E é isso, pessoal. Agradecemos aí a confiança, o espaço, e fica aí de dica, tá bom? Se a gente não conseguir atender você na urgência, procura o Paulo também, de repente a agenda dele consegue te encaixar. E vamos que vamos. Eu que agradeço a oportunidade de ter tido esse espaço aqui com vocês. Valeu. O Demar? Faço das minhas palavras a do relator. Eu acompanho o relator. Agradecer ao pessoal que perdeu aí, perdeu um tempo vendo a gente falar besteira aqui, jogar a conversa fora. É bom, né? Eu gosto de conversar. Acho que esse é meu problema. É vendedor, né, cara? Então, assim, a gente tá sempre se vendendo, né? Vendendo alguma coisa. E essa é a minha vida. Tá? E agradeço a sua disponibilidade. Imagina. E vamos fazer outros aí. Vamos bolar alguns temas polêmicos e vamos trazer pra galera. Vamos. E agradecer principalmente também o Pedro, que indicou a gente, o Davizinho, que indicou a gente também, sim. E o Thiago, que também, uma hora aí no chat, lá na live do Lobo, ele falou, as meninas da Gold, realmente, chamou o Demar e o Igor. Então, agradecer eles também que fizeram que isso fosse possível. Sim, não, o Thiago, qual o Thiago que é, só pra saber? É o Thiago Guedes, acho que ele falou no chat. Tá na live aqui, né, legal. Ele falou no chat no dia Thiago Nascimento. Thiago Nascimento, tá aqui o tempo todo participando, valeu, Thiago, mas o Davi e o Pedro foram os dois que me encheram o saco, falou assim, por que você ainda não falou com ele? Vai lá. E foi muito bom mesmo, acho que foi o bate-papo mais divertido, mais descontraído, até porque tinha mais gente, eu já queria fazer live com mais gente, me deu mais incentivo. Funciona, tá aprovado aí. Funciona. Dá pra jogar 3, 4, então influi. Não, aí também não. Um dia eu quero fazer tipo um boteco. A gente vai chegar numa sexta-feira, juntar umas 6, 8 pessoas só pra falar bobagem e contar causos. Vou falar pra você. É legal. É uma eu já fiz isso na Twitch, nas minhas épocas que eu fazia live de jogo. Eu botei um fundo escrachadão de boteco de barzinho mesmo, aquelas mesas de Skol, por exemplo. E joguei uns 4... Nossa, acho que tinha uns 10 pessoas aí no Discord só falando asneira, cara. Então, eu queria muito fazer. Tá?
Funciona. Não, eu acho que deve ser a coisa mais divertida do mundo, porque ao vivo a gente faz isso. Imagina isso online. E aí, pô, sem compromisso com o tema, sem compromisso, Sim. sabe, de, sei lá, apresentar a empresa. Não, só contar casos. Contar status. O que aconteceu essa semana aí com você? Aconteceu o cliente X que ligou e pediu não sei o que, e a IA que não respondeu bem, né, o que eu queria. E começar. E eu sei que ia gerar muita risada, sabe? Muita risada. Cotidiano. Um dia a gente vai fazer isso, eu vou organizar, não sei como ainda. Vai dar certo. Mas enfim, galerinha, pra vocês dois, muito obrigado mais uma vez. Eu vou encerrar o chat, fiquem aí. Galera, muito obrigado por vocês ficarem por mais de 3 horas aqui com a gente. De verdade, foi, acho que o papo mais divertido que eu tive aqui, não desmerecendo os outros. Aliás, se você chegou por eles, tem muito bate-papo legal aqui também, então assistam, gastem um tempinho aí, ó, deixa enquanto tá trabalhando, modelando alguma coisa, pensando numa joia nova, deixa rolando ali que tem muito bate-papo bom, inclusive com o Pedro, com o Jonas, que foi citado aqui também, com a Adriele, que também foi citada. A Pri. O William tá pra vir aqui também, já conversei com ele, tá pra vir. A Pri tem um bate-papo muito legal sobre impressão com ela. Então, assim, tem muita gente legal que já passou por aqui, então assistam lá, por favor. Não eu maratonei teu canal, eu virei fã já. Eu maratonei, eu falei, eu vou desenhando, eu largo o Paulo falando. Quem que tá aí? É o Paulo? Não, é live. É gravado, é vídeo. Que legal, agradeço muito, aliás. A ideia é justamente essa, né? Trazer um bate-papo legal que vocês possam ouvir de uma maneira descontraída. E, galera, é isso, eu vou encerrando por aqui e vou me despedir deles também. Obrigado mais uma vez, boa noite, bom descanso para todos vocês. Quem chegou agora, que foi o Arthur que eu vi aqui. Arthur, volta desde o começo que o bate-papo tá muito bom. E todo mundo que tá por aí pelo chat, tem bastante gente até agora. Muito obrigado.